Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João, tudo tranquilo? Fala, Marquinhos, tudo beleza e você? Tudo tranquilo, na boa. Levando aquela tradicional quinta-feira, 14 de março de 2024, 21h45, pontualmente, começando a gravação do nosso episódio. Vamos ver até que horas a gente vai hoje, né, João? A pauta tava de médio pra longa e de repente no final do dia ela se tornou longa. Mas enfim, vamos ver que horas a gente termina. O importante é passar todas as notícias e contar pra vocês tudo o que aconteceu de mais importante essa semana aqui em Israel. Vamos lá então passar pro nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas a essa guerra que parece não ter fim. Bom, gente, como já é tradição, vamos começar tratando aí da questão da guerra, e começando aí pela questão pela faixa de Gaza, principalmente. A única cidade que falta, né, Israel ocupar, o exército israelense ocupar na faixa de Gaza, é a cidade de Rafah, a cidade mais ao sul, que hoje abriga cerca de 1,5 milhões de pessoas, né? A maioria deles, obviamente, refugiados que vieram do norte e do centro da faixa de Gaza. A gente sabe, né, como a situação está na região, além dos mais de 31.200 mortos, né, que foram anunciados no dia de ontem pelo Ministério da Saúde, que é coordenado pelo Hamas. A gente sabe que as condições na faixa de Gaza não são nem um pouco boas, né? Condição mais do que precária, obviamente. Fome, destruição, morte, enfim, as crianças em situação também insustentável, e é isso essa é basicamente a realidade que a gente vê. Israel diz ter matado nessa semana, né? Informou que aparentemente matou, né? Essa é uma informação que tá sendo confirmada ainda, que estava sendo confirmada. Matou o número 2 do Hamas, o Marwan Issa Mei, que teria sido morto no campo de Nuseirat, que é no centro da faixa de Gaza. Teria sido morto no último sábado, né? Pouco tempo antes aí da gente, pouco tempo depois da gente lançar o nosso último episódio. E apesar da pressão, né, dos Estados Unidos e do Catar para que um cessar-fogo fosse assinado, a gente não viu nenhum avanço significativo, né? Nenhum detalhe foi liberado sobre um possível acordo aí de cessar-fogo e troca de reféns no período próximo, né? Coisa que, enfim, o acordo continua sendo feito, as discussões continuam, a negociação continua, mas tá sendo feito ali tudo em fogo baixo, né? E nada, no momento a gente não vê nada avançando de forma mais forte. Os Estados Unidos também informaram na semana passada que vão construir um porto temporário em Gaza, né? Para fortalecer aí a entrada de ajuda humanitária, dizer para que de alguma forma mais eficaz aconteça, já que Israel tá simplesmente, né, ignorando as exigências que têm sido feitas por países pelo mundo inteiro, para que permita a entrada maior de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Apesar, né, de Israel negar, impedir, né, de uma forma qualitativa, de uma forma suficiente, que entre essa ajuda humanitária, essa semana houve um aumento do número de caminhões entrando. A primeira semana de fevereiro foram 133 caminhões. É só uns dados, né, passando aí pra gente ter uma ideia de quanto isso aumenta, né? Na primeira semana de fevereiro, entraram 133 caminhões, uma média por dia, né? Por dia entraram na primeira semana de fevereiro. Na segunda semana, 47 por dia. Na terceira semana, 90 por dia. E aí, na última semana de fevereiro, 111 caminhões por dia. Na primeira semana de março, a média diária foi de 164 caminhões. E nesse último período agora, do dia 8 até o dia 12, o último dado que eu achei foi do dia 12, a média foi de 170 caminhões por dia. Mais uma curiosidade, né? Antes da guerra, o número de caminhões que entravam na faixa de Gaza todo dia eram cerca de 500, né? Então, a gente vê, enfim, que a situação é muito longe de normal. Lembrando aí que o massacre da farinha, né, que deixou aí 118 palestinos mortos no norte de Gaza, ele aconteceu no dia 29 de fevereiro, né? E fevereiro foi o pior mês, assim, né? Se a gente vê na segunda semana entraram 133 por dia, na segunda 47, depois 90 e na última 111, ou seja, era uma situação muito complicada, até porque no norte da faixa de Gaza também não entra, onde foi que aconteceu o massacre, né? Não costuma entrar ajuda humanitária por lá. A ajuda humanitária entra no sul e não consegue também atingir o norte da faixa de Gaza por conta da guerra. Bom, de acordo com o site, né, do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, essa semana foi a primeira vez em 3 semanas que o Programa Mundial de Alimentação conseguiu levar aí comida para 25 mil pessoas. 1 milhão, 2 milhões de palestinos, né, eles conseguiram pela primeira vez essa semana levar comida para 25 mil pessoas. E também a gente viu essa semana, né, uma série de missões aí de aviões americanos, jordanianos, enfim, voando sobre a faixa de Gaza e jogando
caindo de paraquedas ali, paletes, né, com ajuda humanitária. Inclusive, tragicamente, a gente teve alguns casos em que palestinos foram mortos na queda, pela queda, né, desses paletes, caíam de forma muito pesada, muito rápida, e as pessoas foram, enfim, mortas ali tentando pegar a comida. Isso é mais ou menos o resumão de Gaza. Na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, o bicho aumenta também, continua pegando e fica mais forte. No último domingo começou o Ramadã, né, o Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos. Eles costumam, eles não comem durante o dia, fazem jejum basicamente entre o nascer do sol e o pôr do sol, né? Eles só comem no período da noite, e é geralmente um período muito tenso, e tanto Israel quanto o Hamas, né, nessas últimas semanas, eles movimentaram ali as suas peças para ver qual vai ser o resultado. O Hamas, né, tá tentando, a gente comentou disso aí nos últimos episódios, o Hamas está tentando inflamar a população palestina da Cisjordânia e também dentro de Israel, né, e há setores dentro do governo que estão loucos, né, para que isso aconteça, porque afinal de contas o caos é o que interessa aí. Na Cisjordânia, a violência também vem aumentando, tanto de colonos quanto do exército. Essa semana, 3 palestinos foram mortos na região de Jenin, 2 na região de Tulkarem, um menino de 15 anos no vilarejo de El Hader, um menino de 15 anos, né, que vivia nesse vilarejo de El Hader, ele foi morto no checkpoint, né, que fica na estrada dos túneis. Já aconteceu um outro atentado também nesse checkpoint no início da guerra. Esse menino foi tentar, esfaqueou 2 soldados, atacou 2 soldados e foi morto. E também um outro palestino, 2 palestinos foram mortos no vilarejo de Al-Jib, que fica também ali na região do norte de Jerusalém, perto de Givat Ze'ev, sendo que um desses meninos tinha 16 anos. E também, há 2 dias atrás, ali no campo de refugiados de Shuafat, que fica dentro, né, dos limites de Jerusalém, um menino de 13 anos, Rami Hamdan Al-Haluli, ele foi morto pela polícia depois de soltar fogos de artifício. Um policial que estava a cerca de 50 metros dele disse que se sentiu que a sua vida estava em risco, deu um tiro e matou o menino com um tiro no peito. Também circulou na internet um vídeo essa semana mostrando aí vários palestinos amarrados, né, andando juntos. Eles tinham sido amarrados, tipo um grupo de 6, 7 palestinos, todos eles foram amarrados juntos, né, com uma corda em torno deles e um policial puxando todos eles juntos como se fossem ali enfim, cenas bem chocantes de ver, né, porque mostra o nível de desumanização com que a polícia vem tratando os palestinos. E desde só mais algumas informações aí, desde o dia 7 de outubro, 418 palestinos foram mortos, né, pelo exército na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. A gente também teve 69 casas destruídas por falta de autorização para a construção de casas, e outros 868 palestinos tiveram também casas destruídas por conta de operação do exército, a grande maioria delas na região de Tulkarem, Jenin e do campo de refugiados de Nur Shams. Enfim, apesar disso tudo, né, o governo e a polícia têm mantido aí a decisão de manter a esplanada das mesquitas aberta para os muçulmanos que querem entrar. Essa foi uma discussão que foi feita antes, né? Na semana anterior comentamos isso no último episódio também. E apesar da primeira noite do Ramadã ter tido uma certa confusão com a polícia, nos dias seguintes tudo tem corrido ali de forma normal. E por fim, no Líbano, né, a gente começou essa semana fervendo aí. A gente teve um ataque do Hezbollah que deixou mais de 100 foguetes, né, que foram lançados ali em direção à colina do Golan. E, enfim, também postei no Twitter hoje, né, um vídeo que foi feito mostrando um ponto de observação construído próximo ali das colinas do Golan pelo exército sírio e pelo exército russo, né, uma coisa ali bem interessante. A gente fica a cerca de 10 quilômetros da fronteira e, enfim, teve ataque dos dois lados, né, as coisas não entre Israel e Síria e Rússia, mas entre Israel e o Hezbollah. Mais de 270 soldados do Hezbollah já morreram desde o início da guerra, né? E, enfim, o país inteiro se fala sobre a possibilidade de uma guerra com o Hezbollah no período próximo, no próximo mês. E, inclusive, ontem, o Nasrallah, né, Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, ele fez um discurso, né, alfinetando o Netanyahu de tudo que é jeito. Disse que mesmo que o Netanyahu não entre em Rafah, né, ele disse que essa guerra já está perdida, que, enfim, já tem mais de 5 meses de guerra, e o Netanyahu ainda continua, não conseguiu trazer nenhuma, vamos dizer, fotografia da vitória, né, nada que ele prometeu ele conseguiu chegar, nem o objetivo de eliminar o Hamas, que todo mundo disse para ele que era algo impossível de acontecer, está se mostrando realmente correto, né, impossível de acontecer, e que ele continua negociando pelo Hamas, que agora o Hamas está numa posição mais forte do que estava antes, e é Israel que tem que correr atrás do prejuízo. Enfim, João, é mais ou menos isso. Fiz uma entrada, uma introdução um tanto quanto longa, e agora deixo aí para você tocar nos detalhes que envolvem a guerra essa semana. Pois é, Marquinhos, você introduziu bem. Eu vou começar pelo final, né? Olha, eu vou falar uma coisa um tanto quanto, fazer um comentário um tanto quanto enfim, estranho. Eu li hoje
uma postagem do PCO, Partido da Causa Opa! Operária, no Twitter, Ó, que entre muitos comentários absurdos e preconceituosos tinha um tiro certeiro. Eles comentavam que o Nasrallah, além de ser um grande líder da resistência, blá blá blá, que é essa parte que eu descarto, ele é um excelente analista, um dos melhores analistas enfim, da situação na região. E olha, eu não sei se o Nasrallah ele é um excelente analista se comparado aos analistas, aos acadêmicos, enfim, ao pessoal que vive disso e trabalha com isso e tem como função fazer esse tipo de análise, mas entre os políticos, digamos assim, né, envolvidos na guerra, o Nasrallah, enfim, ele tem uma análise muito complexa e muito cheia de detalhes, e muito correta, na grande maioria das vezes, sobre a situação de Israel, sobre o que acontece dentro de Israel, sobre os conflitos políticos internos, sobre enfim, a conjuntura na qual Israel está inserida, tanto no Oriente Médio quanto na geopolítica global. E os comentários que ele fez ontem, eles têm muitos acertos. Eu concordo com muitas análises que ele fez, né? Sobre a situação de Israel, entre elas a que você descreveu, que é o fato de que Israel não tem absolutamente nenhum ganho, nenhum êxito nessa guerra. Israel destruiu o Hamas militarmente. Mas olha, um exército com a capacidade de Israel, com a potência de Israel, enfim, que o exército de Israel tem, que está disposto em 5 meses a fazer uma guerra dentro da faixa de Gaza, eu acho que esses ganhos, eles são nada além da obrigação, se não estão abaixo do esperado, né? No início, a gente via mais destruições de estruturas do Hamas, mas nos últimos, talvez, mês e meio, 2 meses, eu não sei taticamente quantas vitórias o exército de Israel teve na luta contra o Hamas. E aqui eu tô colocando de lado enfim, o preço que se paga para isso, né? Eu tô analisando isso no sentido tático da guerra, né? Enfim, e então eu acho que ele acertou nessa análise, como ele acerta na estratégia dele, né? De não provocar. Enfim, a escalada existe, mas ele não provoca uma guerra total. Ele não vai provocar. O Nasrallah não vai entrar numa guerra com Israel. Ele está preparado para o caso de Israel entrar nessa guerra com o Hezbollah no Líbano, mas ele não vai provocar essa guerra porque ele tem muitos êxitos da maneira como ele está gerindo a tensão no norte de Israel. Ele provoca um número altíssimo de pessoas desplaçadas, né, enfim, de refugiados internos israelenses. Ele tem um grande contingente de soldados israelenses concentrados na fronteira com o Líbano, de armamentos, de aviões, de gastos militares ali, somente para contornar aquela tensão. Ele consegue causar alguma destruição e ele tem a ameaça de Israel inteiro estar sob a mira dos mísseis do Hezbollah, enfim, que vão ser disparados quando ele bem entender, né? E a melhor das hipóteses, Israel tem que lançar um ataque preventivo, entre muitas aspas. O que é preventivo nisso, né? O Hezbollah está totalmente preparado para a guerra agora, mas Israel poderia, a única maneira de Israel evitar isso é lançando um ataque, se antecipando ao ataque do Hezbollah, o que não evita que o Hezbollah realize um ataque de consequências devastadoras para Israel. Vai ser pior para o Líbano? Sem dúvidas. O Hezbollah não é um exército nem perto da capacidade do exército israelense, mas o Hezbollah não é um exército nem do nível do exército da Jordânia ou da Síria, né? Enfim, eles são uma milícia muito poderosa para uma milícia, mas ainda assim são uma milícia. Enfim, dentro dessas limitações, eles podem causar muito estrago em Israel, okay? E que uma vitória de Israel pode ser o que a gente chama de vitória de pirro, né? Que é, enfim, uma vitória que antecipa derrotas, ou que o gosto amargo na boca é maior, né? Em alusão ao caso, né, da mitologia grega, que comenta uma vitória que a partir dela os desdobramentos foram uma sequência de derrotas, mas não é a mitologia grega, esse é um caso real da história do Império Helenístico, enfim. Então, eu começo por aí. Mas, enfim, deixando o norte de lado, agora um segundo, vamos concentrar um pouco no resto, enfim, das questões. Eu não vou falar agora dos Houthis, não vou falar sobre a Síria, acho que isso a gente tem acontecimentos, enfim, e a gente poderia ficar listando aqui muitos acontecimentos. Isso aqui não é o nosso papel, que a gente não é um portal de notícias, enfim, nem vai, e a gente se dá o direito de descartar acontecimentos que não têm grande influência na conjuntura de maneira geral. A gente entrou agora no dia 11, né? Eu tinha falado na semana passada que é o dia 10, mas o Conselho de Sábios que se reúne em Meca decidiu que o Ramadã começava dia 11, e então o Ramadã começou a ser no dia 11 de março, no calendário gregoriano. Então a gente começou no dia 11 de março, o mês de Ramadã. Hoje é dia o quê? 14 ou 15? Hoje é dia... Pera. 14. Hoje é dia 14 de março. O Ramadã acabou de começar. Está gravando na quinta-feira à noite, você, quando estiver escutando esse podcast, já vai estar escutando pelo menos na sexta-feira. E além do Ramadã ser um mês muito sensível e muito enfim, onde a gente está acostumado a viver tensões justamente pelo simbolismo
judaísmo do mês, e, enfim, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre isso, mas agora a gente não quer um podcast de 3 horas, para explicar por que o Ramadã tem esse significado dentro do movimento de luta nacional palestina, do jihadismo, etc. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é o dia sagrado para o Islã. E sexta-feira, por isso, é o dia que as pessoas vão em massa para a mesquita. Sexta-feira para o Islã é o sábado para o judaísmo e é o domingo para o cristianismo. Obviamente que cada uma dessas religiões, não do cristianismo, né, tem correntes cristãs que também consideram o sábado como os adventistas do sétimo dia, mas enfim, para a maioria do cristianismo, enfim, cada religião lida com esse dia santo de maneira distinta, né? Mas a sexta-feira é o dia que a maioria dos muçulmanos se reúne nas mesquitas para fazer as rezas, e o Hamas está convocando um levante na mesquita de Al-Aqsa, convocando os árabes cidadãos de Israel, os palestinos de Jerusalém Oriental e da Cisjordânia como um todo, para comparecer à mesquita de Al-Aqsa e resistir ao sionismo e causar distúrbios, e essa foi a terminologia da mensagem do Hamas, para transformar o lugar num enfrentamento e no início da derrubada do regime sionista. Quem escutou a gente na semana passada, a edição 239, entendeu, enfim, me escutou falando que o cessar-fogo não ia acontecer essa semana, porque o Hamas ia esperar para ver qual ia ser o tamanho da mobilização que eles iam conseguir gerar durante o período de Ramadã. E o Ramadã acabou de começar, os distúrbios estão acontecendo ainda dentro da normalidade, quando eu digo da normalidade, nas proporções dos anos anteriores, e se a gente considerar que a gente está num período de intenso conflito, é pouco o que aconteceu até agora, mas enfim, amanhã tudo pode mudar, ou na semana que vem tudo pode mudar, enfim, a gente está vivendo o período mais sensível e com mais probabilidade de estourar o conflito em outras frentes, enfim, basicamente estou me referindo à Cisjordânia nesse momento, e dentro de Israel também, mas desde talvez da terceira semana de guerra, né? Até as 2, 3 primeiras semanas a gente não sabia o que ia acontecer, depois a gente entendeu que nada tendia a acontecer naquele momento, até que agora a gente chega no mês de Ramadã. Ramadã é uma tentativa do Hamas de escalar, de tentar alterar a configuração, de provocar ainda mais instabilidade em Israel, na região, mobilizar a população muçulmana ao redor do mundo, e enfraquecer ainda mais a posição de Israel no contexto internacional, porque via de regra Israel reage de maneira agressiva, né, e violenta a esse tipo de situação. Enfim, então a gente não tem cessar-fogo ainda, né? A gente viu na semana passada o Qatar pressionando os líderes do braço político do Hamas que vivem no país, entre eles o Ismail Haniyeh, que é o líder máximo do Hamas, ameaçando inclusive essas pessoas de expulsão do Qatar, né? O que significa para eles um problema grande, porque a expulsão do Qatar significa que eles vão ter que se exilar em outro lugar. E enfim, o Hamas não está com uma imagem muito boa. O Irã, se o Irã fosse uma opção, eles já estariam no Irã há mais tempo, né? Eles têm diferenças com o Irã, pelo fato do regime do Irã ser xiita, enquanto o Hamas é um grupo sunita ligado à Irmandade Muçulmana, que é rival do regime iraniano, ainda que eles cooperem aqui e ali, também com o Hamas. É um fato que não existem membros de alto escalão do Hamas exilados no Irã. A gente tem alguns no Líbano que estão muito expostos também, e que é uma complicação, né, para eles agora para o Líbano, e uns poucos na Turquia, que também andou expulsando os membros do Hamas no início dessa guerra. Então, é uma ferramenta que o Qatar tem para se firmar também como um ator importante nessa disputa, que é, enfim, pressionar os líderes do braço político do Hamas. O problema é que quem vai decidir se vai ter cessar-fogo ou não é o Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, que ainda que na estrutura política interna do Hamas ele esteja um degrau abaixo desses nomes que a gente acabou de citar do Qatar, né, que estão exilados no Qatar, na prática, quem manda é ele. Porque quem está controlando as forças ali da faixa de Gaza é ele. Ele não tem muito respeito pelos líderes do braço político do Hamas fora da faixa de Gaza, e é ele que decide. E o Sinwar, ele tem outras prioridades, ele tem uma outra situação, basicamente, ele está, enfim, ele está vivendo o conflito, ele está lidando diretamente com as consequências da guerra ali na faixa de Gaza, enfim, e ele basicamente tem a faca e o queijo na mão ali, né? Então, se ele vai sucumbir à pressão, eu não sei de que maneira também os líderes do Hamas no Qatar podem pressionar o Sinwar, se é cortando dinheiro, quanto dinheiro está entrando para o Hamas na faixa de Gaza hoje? Não sei dizer. Armamento, acho que não está entrando quase nada, senão nada, né? Então, eu não sei que tipo de pressão eles podem executar no Sinwar, e a gente fica à mercê da decisão dele pelo lado palestino, porque o cessar-fogo tem que ser acertado entre dois lados, e se por um lado o Qatar está pressionando o Hamas para o cessar-fogo, por outro lado o governo norte-americano está pressionando Israel pelo cessar-fogo. O caso do massacre da farinha pegou muito mal, a gente comentou enfim, da ajuda humanitária distribuída por aviões com paraquedas dos Estados Unidos, que acabaram matando 5 pessoas e ferindo outras tantas, porque não é à toa que não se distribui ajuda humanitária jogando do ar por aviões com paraquedas, né? Ainda com
os paraquedas, a velocidade é muito, muito alta, os paraquedas podem falhar, e acabou que 5 pessoas morreram pela pressa de chegar na comida, enfim, pela ânsia de poder ter alimento depois de não sei quanto tempo. Acabou, enfim, obviamente que não deu certo. Enfim, o que eu costumo dizer é que se tem uma ideia que parece muito óbvia e ninguém faz, é porque normalmente é uma má ideia. E foi basicamente isso que aconteceu com essa distribuição. Então daí veio a ideia de construir um porto temporário na faixa de Gaza, que já é uma demanda do Hamas de anos. Se o Hamas não quer um porto temporário, obviamente eles querem um porto enfim, concreto, que eles, através do qual eles possam estimular a economia de Gaza, e obviamente que Israel nunca aceitou isso. Mas olha só, no meio dessa guerra, o que está acontecendo é esse porto ser construído, ainda que seja um porto precário, digamos assim, somente para entrar ajuda humanitária, porque ficou feio para os Estados Unidos apoiar Israel nesse caso, né? Que o seu aliado esteja provocando uma guerra na qual, além do número altíssimo de mortes, e a gente comentou aqui na semana passada a declaração que o Biden deu, né, de que não vão morrer outras 30 mil pessoas, né, que a linha vermelha dele é que Israel não pode continuar uma guerra que morram outras 30 mil pessoas. Ele também entende que a fome ela é um problema muito grave e que os Estados Unidos estão contribuindo para isso. Então, ele está trabalhando para que pelo menos a ajuda humanitária entre. O Marquinhos listou muito bem os números, né, o aumento, e vai aumentar ainda mais. E hoje o porta-voz do exército israelense disse que eles vão fazer chover ajuda humanitária em Gaza, né? Que isso é uma declaração um pouco cínica, enfim, que olha só como a gente é bonzinho, a gente vai resolver todos os problemas, vai resolver os problemas que a gente está criando, basicamente. Mas enfim, o fato é que Israel entendeu que a ajuda humanitária, além de ser uma obrigação, né, segundo a lei de guerra, ela é uma condição que permite um mínimo de legitimidade para que Israel siga na guerra, que você permitir que entre ajuda humanitária sem fiscalização, não diria, mas sem restrição, sem limitações, é uma prova, de alguma maneira, pelo menos retoricamente falando, de que você não tem interesse em matar a população palestina, você tem interesse em combater o Hamas. E a prova disso é que a gente está fazendo o possível para que essas pessoas recebam o que elas precisam para viver. O problema é que isso está acontecendo depois de 5 meses de guerra, e depois de que vários membros do parlamento israelense, do governo israelense, tenham usado a ajuda humanitária como ferramenta retórica, né? E como ameaça ao Hamas, e sabendo que isso significa punição coletiva e uma catástrofe humanitária, né? Que pessoas vão morrer de fome se você não permite que essa ajuda entre. O Marquinhos comentou de 500 caminhões que entravam antes, mas antes também a gente tem que levar em consideração que a faixa de Gaza, ainda que seja uma região pobre e bloqueada, ela tinha exportações, ela tinha importações também, né? Você tinha uma indústria pequena que funcionava ali, você tinha uma agricultura que funcionava ali, você tinha, enfim, outras, você tinha alguns serviços que funcionavam ali, você precisava, enfim, a região funcionava, era funcional, né? Você tinha estradas que ligavam o norte ao sul, você tinha pessoas com poder de compra, nada disso existe hoje. Então, óbvio que não vão entrar 500 caminhões, porque esses 500 caminhões, enfim, vários deles eram para abastecer a faixa de Gaza com produtos que não são relevantes para a situação atual. No entanto, a faixa de Gaza precisa de muito mais comida do que ela precisava antes da guerra, porque ela não produz comida. A agricultura em Gaza tá parada, né? Eu acho que tem papo de 15 ou 20% da agricultura de Gaza tá funcionando agora desde que o exército israelense entrou por terra, né? Enfim, então isso aconteceu. Agora, Israel quer o cessar-fogo? Os Estados Unidos disseram que sim, mas a gente não sabe se isso é verdade. A gente comentou essa semana passada aqui. Pode ser que seja uma ferramenta de pressão ao governo israelense. Por que eu digo isso? Isso é achismo teu? Não, não é. Tem analistas israelenses que estão comentando isso, gente, com fontes importantes dentro do governo e das Forças Armadas, que alegaram que o governo israelense ainda não bateu o pé, que aceita uma proposta de cessar-fogo nos moldes dos termos de Paris, que é como é chamado esses termos, que a gente está falando, que a gente comentou aqui, do cessar-fogo de 6 semanas, com libertação de 39 presos israelenses e não me lembro a quantidade de presos palestinos, enfim, enfim, durante essa parada, uma grande entrada de ajuda humanitária. Óbvio que o Hamas está exigindo que o exército israelense se retire da faixa de Gaza, Israel não quer se retirar, o Hamas também quer a interrupção total da guerra, Israel não quer, mas enfim, a gente não sabe se Israel realmente concordou com esse cessar-fogo, né? Então eu mantenho a minha posição na semana passada, eu mantenho o cenário que eu travei. Não é impossível que essa semana a gente veja um cessar-fogo, mas eu acho pouco provável, porque o Ramadã está começando, e tem um acontecimento político que a gente vai comentar no próximo bloco,
bloco, que pode significar um reforço para a posição do governo Netanyahu de não apoiar o cessar-fogo. Okay? O que aconteceu também de importante essa semana, e que pode estimular o cessar-fogo, é que Israel, como o Marquinhos comentou, realizou um ataque a um lugar onde a inteligência israelense informou que estava localizado o número 2 do braço armado do Hamas, que é o vice-chefe do braço armado do Hamas, da brigada de Al-Qassam, que era o vice do Mohammed Daif, que é o líder ali. A gente ainda não sabe se ele foi executado ou não por esse ataque. A inteligência israelense não conseguiu descobrir se ela foi eficiente para executar esse cara ou não. O Hamas ainda não divulgou nada sobre a morte dele, a gente não tem essa informação. Okay? Já tem alguns dias que isso aconteceu. Existe uma expectativa por esse cara ter sido eliminado. Okay? Agora, por que isso é relevante? Porque Israel sabia onde ele estava. E isso pode ser um sinal amarelo para o Sinuar, que é o seguinte: olha, se eles sabem onde ele está, pode ser que eles saibam onde eu tô. E então, talvez o melhor seja chegar no cessar-fogo agora, para garantir minha vida, para garantir minha sobrevivência física aqui, da minha família, e depois a gente vê o que vai acontecer. Então, talvez valha a pena flexibilizar um pouco as nossas demandas, porque eles talvez estejam mais próximos de mim do que eu pensava. Por outro lado, a posição pode ser o oposto também. O Hamas pode pensar: olha só, agora que vocês mataram ele, é que a gente não vai fazer cessar-fogo de jeito nenhum, né? Agora vai ter que ter uma retaliação, né? Enfim, então a gente não sabe exatamente o que esse caso significa e se ele significa alguma coisa para o cessar-fogo. Eu considero esse caso menos relevante do que o que eu já comentei aqui, que é o caso do Ramadã e as questões políticas israelenses internas. E outra informação que é relevante é que membros do alto escalão do governo norte-americano, eles deixaram claro para jornalistas do New York Times que Rafah, como é o nome da cidade em árabe, ou Rafah, como se diz em português, é uma linha vermelha que Israel não pode cruzar. Que se Israel atacar Rafah, os Estados Unidos vão interromper a cessão de armas a Israel. E que o Netanyahu sabe disso. E que por isso ele não pode fazer nada. A gente vai voltar a falar sobre o Biden, sobre a relação entre Israel e os Estados Unidos no terceiro bloco, mas isso também atrasa um pouco esse ataque. E fontes do próprio exército israelense, do alto escalão, disseram para o jornal Haaretz, em off também, que o ataque a Rafah não está nos planos para acontecer a curto prazo, ainda que o Netanyahu e o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa israelense, digam frequentemente: quem quer evitar que a gente ataque Rafah, que a gente perca a guerra, e Rafah todas as opções estão na mesa, Rafah certamente é uma delas, e a gente precisa fazer uma operação em Rafah para poder acabar com o controle do Hamas, etc, etc, etc. Mas o que esses membros de alto escalão disseram é que Rafah não está entre as opções na mesa a curto prazo. Mas eu li aí, eu escutei que Israel fez uma ação, fez um bombardeio em Rafah. Sim, isso acontece, como aconteceu no início da guerra também. Acontece vez ou outra uma ação que é o que o exército chama de ações de oportunidade de inteligência. Você descobre que ali tem um depósito de armas, você descobre que ali tem um membro importante do Hamas, ou da Jihad Islâmica, ou de algum outro grupo, e você faz um ataque, porque se você não faz um ataque naquele momento, você pode perder essa oportunidade. E a informação da inteligência chegou, e se você também não faz esse ataque, esse membro esse colaborador que deu essa informação pode ser executado, pode ser descoberto, etc, etc. Então, o ataque ele é realizado aí. Outra vez, obviamente que eu não estou colocando questões morais em jogo, vidas civis que são eliminadas também nesses ataques. Eu estou dizendo que os ataques a Rafah estão restritos ao que militarmente Israel se chama oportunidades de inteligência. Não há uma grande operação em Rafah agora, e pelo jeito nem haverá nas próximas semanas. Só um comentário pequeno em relação à questão do porto temporário, né? Que para chegar a um ponto desse, né? Que os Estados Unidos resolve construir um porto temporário, porque eles não conseguem pressionar o governo de Israel a permitir uma entrada maior de caminhões, né? Para a faixa de Gaza. Isso assim, mostra o quanto isolado o governo de Israel vai ficando a cada dia. Assim, enfim, como você também colocou, a gente vai falar mais para frente, né? Da relação entre Israel e Estados Unidos, o governo israelense e o governo Biden, mas mostra esse isolamento total e que simplesmente o mundo, né, Israel se comporta como uma criança pequena, né, frente ao mundo, e o mundo vai começar também a tratar Israel da mesma forma, até que chegar uma situação insustentável e, enfim. Bom, João, a próxima notícia do bloco é sobre vários casos, né, de indisciplina do exército, né, de soldados aí que estouraram essa semana. Na verdade, para quem acompanha minimamente as redes sociais aqui, a gente vê que isso acontece cotidianamente, só que dessa vez chegaram aí, furaram a bolha, né, e chegaram à mídia israelense, coisa que não é muito comum. E aí,
aí, que erro, que indisciplinas foram essas que a gente viu dessa vez na mídia israelense? Bom, Marquinhos, a gente comentou aqui algumas vezes no podcast sobre alguns casos que soldados decidiram tomar ações sem comando, né? Enfim, como, por exemplo, aqueles 2 soldados que entraram numa mesquita na Cisjordânia e fizeram uma reza judaica no alto-falante do minarete, que é por onde os muçulmanos convocam outros muçulmanos para reza, né? Enfim, que eram casos, enfim, de soldados que decidiram fazer isso, como soldados que estão se filmando, abusando de palestinos ou até roubando os palestinos, né? Alguns desses foram a julgamento, outros não. A gente não tem detalhes de cada caso, até porque no meio da guerra é difícil a gente poder acompanhar uma situação dessa. Mas enfim, essa semana vieram à tona 4 casos, e foram muitos no mesmo dia, na mesma semana, no caso, que a gente chama a atenção, e eu vou explicar por quê. Primeiro eu vou descrever os casos. Um deles foi um oficial da reserva que fez um comentário público dizendo que o governo atual de Israel não é um governo apto a comandar o país nesse momento e na guerra, né? Que é uma indisciplina, a política não pode entrar no exército, né? Então esse sujeito foi chamado, foi julgado, vai ser punido com prisão de alguns dias e vai ser aberto um processo contra ele também, militarmente, mas enfim, esse foi um dos comentários. Outro foi um caso de um oficial da alta patente que foi afastado porque descobriram que ele tinha um romance com uma oficial que era comandada por ele, né? E que isso colocava em risco, enfim, o desempenho do exército de maneira geral. Outro caso que veio à tona essa semana foi, na verdade, antigo, né? Simplesmente chegaram as informações da investigação interna do exército, que é o caso que muita gente comentou do bombardeio israelense, né? Do ataque à Universidade de Gaza, foi feito por soldados sem nenhum comando das Forças Armadas. Ninguém disse, façam isso, né? Simplesmente alguns oficiais no campo decidiram fazer, né? E além de ser um caso terrível, sem nenhuma justificativa, porque você vai explodir uma universidade, né? Enfim, um lugar que é um lugar protegido para começar, enfim, você não tem nenhum ganho fazendo isso e ainda mais pega muito mal. Você está mostrando que você quer destruir tudo que existe na faixa de Gaza, enfim, que os palestinos construíram ao redor dos anos. Enfim, a gente tem esses 3 casos, e a gente tem mais um caso de um soldado que disparou enfim, num palestino sem ser ameaçado, né, por um problema, enfim, por uma interpretação totalmente heterodoxa, digamos assim, e pelo menos isso foi a justificativa dele, e também sem comando, né? E esses 4 casos explodiram no espaço de 2, 3 dias. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque algumas pessoas estão criticando o chefe das Forças Armadas, o Herzi Halevi, por tudo isso que está acontecendo, né? E o Herzi Halevi, ele pode ser que ele tenha responsabilidade por isso, mas o Herzi Halevi assumiu o cargo dele como chefe na chefia do exército menos de um ano antes do 7 de outubro, né? Então, ele certamente não é o principal culpado pela desorganização que o exército encontra por esses casos de indisciplina. E ao que a gente entende, ele até trabalha para contornar e para punir esses casos de indisciplina, pelo menos dentro do que ele pode se dedicar a isso. O cara tá enfim, comandando o exército no meio de uma situação muito complexa agora, e ele ficar se encarregando de casos de disciplina é meio esperar demais dele. Mas isso acende pra gente uma luz amarela muito séria, que é a falta de comando que uma das organizações republicanas de Israel tem, que são as Forças Armadas. O exército em Israel, ele tem um status de sagrado, né? Não no sentido religioso falando, mas no sentido republicano. O exército é de todo o povo, né? O que já é uma mentira, porque não é dos árabes e também não é dos ultra-ortodoxos, mas enfim. Mas a gente tem esse mito, a gente vive esse mito de que o exército é de todo o povo e de que no exército não entra política e que eles servem religiosos e laicos, né? Os ultra-ortodoxos não servem, mas outras correntes religiosas servem. Então, religiosos e laicos, judeus e drusos e beduínos, enfim, e judeus de origem askenazita, judeus de origem oriental, enfim, então é ali que todo mundo se mistura, que é uma meia-verdade. Talvez entre os combatentes isso aconteça um pouco mais, né? A mistura entre homens e mulheres é um pouco menor, mas enfim, heterossexuais e homossexuais, uma vez que o exército israelense não faz nenhuma distinção por orientação sexual, mas, enfim, no fim das contas, o que a gente está vendo é uma falta de controle, é uma deterioração do exército como instituição republicana e sagrada, né? Que onde esse tipo de coisa não acontece em guerras, porque, mas o exército israelense é o mais moral do mundo, você está reproduzindo esse discurso da propaganda. Não estou reproduzindo esse discurso da propaganda, eu também acho que dificilmente um exército que executa um regime de ocupação há mais de 50 anos possa ser o mais moral do mundo. Eu nunca vi lista de moral militar e de comparação entre exércitos. Israel se autodeclara o exército mais moral do mundo, né? Eu nunca vi nenhum ranking e nem se
saberia dizer quais são os critérios para que isso seja dito. Mas o que eu sei é que esse tipo de coisa que a gente está vendo agora não acontecia, a gente não estava acostumado a ver antes, de soldados humilhando palestinos e filmando esse tipo de coisa. Humilhação sempre tem aqui e ali, né? O regime de ocupação, ele gera esse tipo de coisa, ele possibilita que pessoas que querem humilhar os outros humilhem, porque é um regime que já humilha, né? Ele já é sustentado em cima da humilhação e da desumanização. Mas que as pessoas se filmem, que as pessoas cheguem nos níveis mais baixos de humilhação, que visto as calcinhas das mulheres muçulmanas, que nem alguns vídeos que a gente viu por aí, enfim, esse tipo de questão disciplinar é muito bizarro. E esse tipo de coisa, mas é pouca coisa. O cara botou, tipo, isso não é o que vai fazer, isso, enfim, não é isso que gera genocídio ou não. Isso é um indicativo de que o exército não está cumprindo as regras mais básicas e menores. Então ele pode descumprir regras maiores também. E esse indicativo, ele se prova na realidade, porque no momento que oficiais de patente menor decidem explodir a universidade, isso mostra que eles já estão muitos degraus acima de roubar uma coisa ou outra dos palestinos, ou de humilhar as pessoas nas casas deles, ou de fumar o narguilé da casa do palestino de Gaza. Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante porque o exército sem um comando, ele permite com que outras pessoas... Não tem vácuo. Alguém vai assumir esse comando. O Ben-Gvir, ele tenta, toda vez que um soldado faz merda, ele vai e respalda o soldado. Ele tenta assumir esse vácuo, né? Ele tenta instruir o caos ali. Ele quer ser quem impõe qual é a ordem, qual é o que deve ser seguido daí em diante. Então, se o exército não tomar as rédeas, se o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que é o Herzi Halevi, não tomar as rédeas, se ele não nomear uma comissão para punir gravemente as pessoas que estão cometendo esses casos de indisciplina enfim, e orientar os soldados no comportamento que eles devem ter, se é que isso ainda é possível, né? Enfim, gente como o Ben-Gvir vai se apossar do exército e tudo que está acontecendo agora é fichinha perto do que pode acontecer. Bom, acho que o exército é basicamente o reflexo também da própria sociedade israelense, né? É o exército mais moral do mundo e é a única democracia do Oriente Médio, né? São duas bandeiras, né? Que, enfim, acredita quem quer. E eu concordo plenamente com você. O grau na verdade, de todas essas vamos dizer, indisciplinas, né? Que você listou aí, do caso do oficial que estava tendo um romance aí com uma outra oficial. E eu vi que eles foram afastados porque eles foram resolver curtir o romance durante como é que chama? Durante a função, né? Não é que eles estivessem tendo romance ali fora do horário de serviço. Mas enfim, essa indisciplina, a indisciplina do outro que se colocou contra o governo, são muito menores do que essas indisciplinas, na minha opinião, né? Dessas indisciplinas que a gente vê em termos morais aí dos soldados cometendo na faixa de Gaza, das agressões que são muitas, da violência, né? E enfim, pra gente não falar do dedo leve no gatilho, né? Inclusive também um erro aí que o exército assumiu também. Na semana passada, eles divulgaram, né? Uma daquelas imagens de drone, eles mostram a imagem, no caso, apontam ali pessoas que estão prontas para cometer um ataque, né? Contra as forças israelenses, e aí o drone vai lá e explode, né? Joga uma bomba e mostra o tempo, as pessoas sendo explodidas, vamos dizer assim. E na semana passada eles botaram, né? No caso eram duas pessoas andando, uma delas estaria carregando uma bazuca, e essa imagem, enfim, a gente vê a imagem, depois a explosão, e hoje, eu não me lembro agora, se eu vi ontem ou hoje, foi divulgada a notícia de que uma das pessoas não estava carregando uma bazuca, estava sim carregando uma bicicleta. Fala pessoal, tudo bem? São 4h52 da tarde de Israel e vai uma atualização para a questão do cessar-fogo e da guerra de maneira geral. O Netanyahu considerou a proposta do Hamas irreal e sinalizou que a equipe israelense responsável pelas negociações do cessar-fogo vão voltar para Israel porque o cessar-fogo será recusado. Essa recusa oficial ainda não foi confirmada. As famílias dos reféns estão exigindo, estão cobrando, estão implorando para o Netanyahu para não recusar a proposta do Hamas. Mas Netanyahu não só deu sinais de que isso é o que vai acontecer, como ele também levou ao gabinete de guerra um plano para a operação do exército na faixa de Gaza durante a guerra se estender para a região de Rafah, okay? E isso são dois acontecimentos bastante importantes. Então, vamos voltar aqui, vamos entender o que isso significa. Basicamente, vamos aos termos de cessar-fogo que começaram a ser divulgados pela mídia israelense. Chegou pela Al Jazeera primeiro, e a gente tem duas versões da proposta
proposta do Hamas, a gente não sabe qual é a verdadeira, mas a que está sendo mais comentada é a seguinte: a proposta de cessar-fogo ela se daria em 3 estágios. O primeiro seria uma troca de soldados presos pelo Hamas, sequestrados pelo Hamas, por presos palestinos, na categoria de 50-1. Ou seja, cada soldado israelense representaria 50 presos palestinos nas cadeias de segurança máxima israelenses. Entre esses presos estariam na lista do Hamas 30 que receberam pelo menos prisão perpétua em Israel. Quando eu digo pelo menos, porque tem presos que receberam mais de uma condenação por prisão perpétua. Não existe a pena de morte para crimes por terrorismo. Então, a prisão perpétua é a maior pena que alguém pode ter. Nesse caso, um condenado pode receber essa pena mais de uma vez. Mas, enfim. Então, essa seria a primeira parte do acordo. Cada soldado representaria 50 presos palestinos. A segunda parte seria que o exército israelense liberasse as passagens, a transição do norte ao sul da faixa de Gaza, que seriam basicamente a estrada da Orla, a estrada do litoral da faixa de Gaza, e a estrada que se chama Saladin, ou Saladino, em português, que é a estrada que liga a cidade de Gaza a Tel Afir pelo meio do país, que foi por onde a população que morava no norte da faixa de Gaza, enfim, se refugiou no sul, controlada por Israel no caminho ali. Essa seria a segunda parte. E a terceira parte da proposta do Hamas é que haveria um cessar-fogo permanente com a troca de todos os presos palestinos por todos os reféns israelenses que ainda tivessem nas mãos do Hamas. Enfim, e basicamente que desse fim ao bloqueio de Israel na faixa de Gaza e que fosse possibilitada a entrada de ajuda humanitária de maneira ilimitada e sem fiscalização. Essa é a proposta do Hamas. Enfim, obviamente que as mulheres e idosos que estão sequestrados entrariam numa etapa anterior à questão dos soldados, e isso parecia consenso e por isso não foi nem comentado pelas notícias. Minha impressão é que os pontos 1 e 2, ainda que o ponto 1 seja um pouco complicado, e o 2 também, né? Eles seriam negociáveis para Israel. O ponto 3, não nesse momento. E o Netanyahu teria muita dificuldade de se sustentar no governo caso aceitasse essa proposta, e seria uma proposta que dificilmente a sociedade israelense, de maneira geral, apoiasse, embora haja uma pressão intensa para a libertação dos reféns. Ainda assim é uma proposta que ela não, enfim, ela representa uma derrota em todos os âmbitos desse conflito. Bom, e aí o Netanyahu, ele sinaliza isso, reúne o gabinete de guerra e anuncia um plano de entrada para Rafah que inclui o deslocamento da população. Ou seja, foi aprovado um plano militar para a operação israelense maciça em Rafah, que inclui deslocamento da população. O que eu acho disso? Eu acho que esse anúncio do Netanyahu da operação em Rafah é uma forma de pressionar o Hamas para aceitar, reduzir as exigências de cessar-fogo e debater a proposta inicial, que não incluía pontos polêmicos dessa proposta que a gente acabou de explicar. Por quê? Porque atacar a Rafah, que aí basicamente representa você chegar nos últimos membros do alto escalão do Hamas, enfim, e que é a última cidade que o Hamas controla na faixa de Gaza. Mas também me parece que é uma estratégia de pressão, porque Israel não pode fazer um ataque a Rafah num espaço curto de tempo, ainda mais se envolver um deslocamento da população. Essa população vai ser deslocada para onde? Exatamente, para o norte da faixa de Gaza, onde está tudo destruído e para onde Israel não quer que eles vão, para outro país. Qual o país que vai aceitar receber essas pessoas? Para dentro de Israel, conta outra. Então é difícil a gente imaginar um plano que inclui deslocamento da população. Nem de bairro para bairro isso é razoável, porque Rafah está superlotado. Então, me parece muito mais uma estratégia de pressão do Netanyahu do que qualquer outra coisa. Eu não me surpreenderia se começasse um processo de deslocamento populacional em Rafah para outros lugares da região, da região da faixa de Gaza, no caso, como forma de aumentar a pressão. Mas eu acho inviável que a população de Rafah seja deslocada em grandes números para qualquer lugar dentro da faixa de Gaza. Não me parece razoável. Ainda que muitas coisas não razoáveis estejam acontecendo agora na faixa de Gaza, eu acho que isso, nesse momento que a gente está vivendo agora, seria inaceitável para a comunidade internacional como um todo, e eu acho que o Netanyahu não está disposto a pagar esse preço, ou talvez o mundo não esteja disposto a que o Netanyahu submeta os palestinos a pagar esse preço. Enfim, então esse é o meu comentário. Como eu comentei antes, eu acho muito
difícil que a gente chegue a um cessar-fogo essa semana. A reza da manhã do Ramadã na Mesquita de Al-Aqsa contou com 50 mil pessoas e não houve distúrbios graves, ou foram coisas muito pequenas. Obviamente que ainda tem a noite, ainda tem outros momentos durante essa semana para a gente ver, mas basicamente é nessa situação que a gente está. Então, o que parece que vai acontecer é uma pressão de Israel para que o Hamas melhore a sua oferta e para que eles possam chegar numa situação de cessar-fogo, o que pode dar certo e pode dar errado, e implodir tudo e a gente entrar numa onda de violência ainda maior. É isso, pessoal. Fim da atualização. Um abraço a todo mundo. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Ô, João, por incrível que parível, hein, cara? Essa semana aí foi bem movimentada na política interna. Foram vários temas, assim, interessantíssimos, né? Uma coisa assim, tocando em tudo que é jeito. Vamos lá. Bom, vamos começar então pela notícia do racha no partido do Benny Gantz, né? Pode dizer então que é um racha no governo, né? O governo rachou, então. Vamos dizer vamos explicar isso aí. Bom, o partido do Benny Gantz, que é o campo republicano, ele é composto por dois partidos, né? O azul e branco e a Nova Esperança, né? Tikva Hadashah, do ex-deputado, né? Ele foi deputado anteriormente do Likud, né? E ele saiu do Likud depois de ter sido amassado pelo Netanyahu nas prévias do partido. Ele ainda chegou a concorrer pelo partido, mas enfim, a gente comentou disso no episódio passado, se eu não me engano. Guidon Saar, ele mesmo, ele resolveu essa semana sair do partido, quebrar a coalizão que ele tinha feito com o Benny Gantz. Tá vendo aí muita movimentação na direita sionista, né? Tem ali o Naftali Bennett, né? O ex-primeiro-ministro, que tá sinalizando aí com uma possível volta à política. O Yossi Cohen, ele foi o ex-líder, o ex-chefe do Mossad, também está sinalizando aí uma possibilidade de entrar na política israelense, tem dado muitas entrevistas por aí, inclusive, e o Guidon Saar, que também tem aí a ambição de ser primeiro-ministro. Agora ele resolve então sair do campo republicano, quebrar com Benny Gantz, já que ele não era o líder do partido, e volta e vai então formar um novo partido dentro da direita. E aí, João, esse racha aí dentro do governo acaba dando um respiro para o Netanyahu, que pode contar com novos aliados dentro do seu próprio governo. A princípio Marquinhos. Isso aqui eu confesso para você que eu não sei exatamente o que pensar dessa saída dele. Eu não sei ainda o que concluir. Então, a princípio é isso. Mas pode ser muito mais coisa, né? E, inclusive, pode ser ruim para o Netanyahu. Porque, sabe aquela ideia do vamos dividir para governar? O excesso de divisões, de fragmentações, você divide o inimigo para governar, né? O aliado, se os teus aliados são muito divididos, você passa a ter um problema, né? Mas então vamos tentar entender isso de uma maneira geral. Antes da guerra, o Netanyahu, ele tinha uma coalizão formada por 5 partidos que somavam 64 cadeiras. Cada partido que deixasse a coalizão, ele seria responsável por derrubar a maioria da coalizão e automaticamente, ou praticamente automaticamente, fazer o governo cair. Quando a guerra começou, o Benny Gantz, ele se soma ao governo, ele leva 12 parlamentares, faz com que a coalizão seja considerada uma coalizão de união, porque ainda que o Benny Gantz não tenha uma bancada muito grande, ele é disparado em primeiro lugar nas pesquisas, então ele empresta a credibilidade dele como principal nome para substituir o Netanyahu em caso de eleições, e o nome mais popular do país, digamos assim, para esse governo, muito impopular, dessa maneira o governo passa a ter 76 cadeiras, mais uma sensação de que ele conta nesse momento com as duas principais forças do país. E o fato é que pesquisa traz pesquisa, ainda que as pessoas queiram eleições, ao mesmo tempo, pode parecer uma coisa meio contraditória, né? A gente tem metade da população, mais ou menos, que quer eleições agora, ou quase metade, e muita gente quer eleições imediatamente depois da guerra. Ao mesmo tempo que a gente tem esses números, a gente também tem números de que mais da metade da população não quer que o Benny Gantz deixe o governo. Então é uma condição um pouco complicada, porque para você ter eleições, você precisa que o governo perca a maioria. E se o Benny Gantz ficar no governo, o governo não vai perder a maioria, né? Inclusive, quando o Benny Gantz empresta essas 12 cadeiras, ele faz com que outros partidos pudessem deixar a coalizão, né, sem que o governo perdesse maioria. 76 é muito próximo, é muito longe de 61, né? Você tem 15 cadeiras de diferença. Você pode, dois partidos, talvez, dependendo de quais forem, podem deixar o governo e ainda assim você tem maioria para continuar governando, né? Essa é uma das críticas que o Benny Gantz sofre do resto da oposição, né? Da oposição, no caso, porque ele não é de oposição, ele é parte do governo, né? Então foi isso que aconteceu. Só que como o Marquinhos explicou bem, o Benny Gantz, ele comanda uma lista que contempla dois partidos, né? Que é o antigo Azul e Branco, que agora permaneceu com o nome
campo republicano, e o Nova Esperança, do ex-ministro e ex-membro do Likud, Gideon Sa'ar, que concorreu sozinho nas eleições de 2021, fez só 6 cadeiras, frustrando bastante o Gideon Sa'ar, e quando ele viu que ele não passaria a cláusula de barreira, que ele está perigando ali, ele se junta com Gantz, atrai um pouco o eleitorado da direita republicana, digamos assim, da direita que queria uma opção que não fosse o Likud do Netanyahu para governar o país, se associa ao Gantz por questões conjunturais, né, naquele momento, e o acordo entre eles dá muito certo, enquanto toda a pauta era, por exemplo, o golpe judicial promovido pelo governo, né? Quando a questão se transformou na guerra, as diferenças ideológicas entre o Gideon Sa'ar e o Benny Gantz, elas se afloraram. Por quê? Porque o Benny Gantz e o Gadi Eisenkot, que é o outro general que faz parte dessa lista, não são só questões ideológicas, também tem questões práticas, mas o Benny Gantz e o Gadi Eisenkot, eles estão mais à esquerda que o Gideon Sa'ar, né? Ainda que o Benny Gantz, ele hoje não esteja falando em 2 estados, né? Eu dei uma lida na plataforma dele agora tem pouquinho tempo, que eu estou revisando esse material para o nosso futuro site, vocês enfim, vão ver quando ele sair, mas tem um material bem completo sobre os partidos políticos israelenses. Ele não fala em 2 estados, ele fala na ideia de redução do conflito, que é uma ideia apurada, desenvolvida por um filósofo historiador israelense chamado Micha Goodman, enfim, que é de que você tem que aumentar a autonomia palestina e os direitos palestinos, mas sem garantir para eles um Estado, porque o Estado palestino pode representar um problema para a segurança israelense. Se o Benny Gantz concorda com isso, ou se ele está dizendo isso porque ele sente que o momento não é o momento de falar em 2 estados, eu não sei, né? Mas ainda assim, o Gideon Sa'ar, por exemplo, para quem tem memória aguçada, logo no início da guerra, ele disse que quem ataca, enfim, a força agressora, ela tem que sofrer penas, e que era normal que o Hamas perdesse territórios da faixa de Gaza, que Israel anexasse territórios da faixa de Gaza para impor uma derrota ao Hamas. Enfim, então essa é a mentalidade política do Gideon Sa'ar em relação ao conflito. Ele nunca foi a favor da ideia de 2 estados, ele foi oposição aos acordos de Oslo, ele foi do Likud a vida inteira, ele não é menos à direita que o Netanyahu, do ponto de vista ideológico da direita sionista, e enquanto a pauta não era o conflito, ele e o Gantz se entendiam bem, mas a gente já sabia que isso ia ser um problema futuro, porque quando o Gadi Eisenkot ele entra na lista, e o Sa'ar queria que ele entrasse para fortalecer o partido, o Eisenkot ele chega com 2 demandas, uma para o Gantz e uma para o Sa'ar. Para o Gantz ele falou o seguinte, eu quero eleições primárias a partir das próximas eleições, eu não vou fazer parte de um partido que não faz eleições primárias para eleger essa bancada, e o Gantz concordou. Ele falou para o Sa'ar, a gente tem diferenças gritantes, nós dois, entre a questão da resolução do conflito. Eu aceito que a gente não vai discutir isso agora, porque o momento atual, primeiro estudo é tirar o Netanyahu, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que debater sobre isso e vai ter que chegar num consenso sobre a plataforma do partido. E o Sa'ar falou, beleza, todo mundo sabia dessas discordâncias. Okay? Agora, isso para vocês entenderem, por que isso está vindo à tona agora, se o Gantz nem fala em Estado palestino? Porque o Gantz, ele defende a ideia de que você precisa ter um plano para o que vai acontecer com Gaza quando acabar a guerra. E qualquer plano razoável para Gaza depois da guerra inclui que algum corpo, alguma organização, alguma instituição autônoma de liderança palestina administre a região. E só existe uma instituição que pode fazer isso, que é a Autoridade Palestina. É a organização reconhecida mundialmente como governo palestino, inclusive por Israel, que coopera com a segurança israelense, inclusive, e que enfim, é o único corpo que pode executar esse trabalho. Qualquer pessoa que fale alguma coisa diferente disso, ele vai estar mentindo para você. Ou ele vai ser a favor de uma proposta genocida de limpeza étnica, que é expulsar os palestinos da faixa de Gaza, matar os palestinos da faixa de Gaza. Porque enquanto tiverem palestinos da faixa de Gaza, você precisa que a autoridade palestina esteja lá governando o lugar. Porque se não for a autoridade palestina, vai ser o Hamas. Né? Existe, óbvio, uma proposta de meio termo, que é o Hamas se incorporar à autoridade palestina. Acho que Israel não está no momento que está disposto a aceitar uma coisa dessa. Talvez não seja perguntado se demorar muito para tomar uma decisão. Mas o fato é esse. Então, quando o Gantz e o Eisenkot estão cobrando o governo por uma postura dessa, o Gideon Sa'ar ele fica num problema. Porque para a direita israelense, a autoridade palestina é o mesmo que o Hamas. Ainda que eles saibam que não é, para a retórica da direita israelense é o mesmo que o Hamas. Porque a direita israelense não quer a criação de um Estado palestino. A direita israelense ela não quer que os palestinos tenham autonomia nem soberania sobre os seus territórios. E a autoridade palestina é a organização que simboliza a autonomia palestina e é o embrião do Estado palestino, que vai nascer. Em algum momento ele vai nascer. Então, eles precisam criminalizar a autoridade palestina, que foi o que Netanyahu fez o tempo inteiro e continua fazendo, nem que para isso seja necessário você fortalecer grupos como o Hamas. Foi o que o Netanyahu fez e continua fazendo no momento que ele não aceita estabelecer negociações através
das quais a autoridade palestina vai ser quem vai controlar a faixa de Gaza ali. Então, essa é a razão do rompimento aí. O Gideon Sa'ar, ele tá vendo o eleitorado dele minguar, ele sabe que ele não vai ter força dentro de um partido que tem primárias com esse pensamento reacionário, e ele sabe que tem personagens na direita flertando com a volta ou com a entrada na política, como o Naftali Bennett, que foi primeiro-ministro, como o Yossi Cohen, que foi chefe do Mossad, ainda que eu acho que o Yossi Cohen está mais à esquerda do que o Gideon Sa'ar nessa questão, e até uma volta ao Likud, porque a sobrevivência política do Gideon Sa'ar pode ser que passe por uma volta ao Likud. E ele era ultra brigado com o Netanyahu, mas o Netanyahu agora precisando dele, você faz acordo. Política é acordo. Política não é, enfim, tem ego na política? Tem, mas política é oportunidade. Os caras estão aí aproveitando o timing. Então, o Gideon Sa'ar, ele já tinha sido deixado de lado pelo Gantz e pelo Eisenkot do gabinete reduzido de guerra, porque ainda que ele seja o número 2 do partido, quem foi fazer parte do gabinete foi o número 3. É totalmente legítimo. O Gadi Eisenkot entende de exército, né? Ele entende de guerra. Ele foi chefe das Forças Armadas. E o Gideon Sa'ar, o que ele entende? Ele é um político, né? Enfim, com participação em gabinete, beleza, mas ele é um. Mas, enfim, se você vai fazer um gabinete reduzido, você coloca as pessoas que entendem a terminologia, que entendem o que está acontecendo ali, porque essas pessoas são as mais importantes. Então ele já tinha sido escanteado nessa questão. E aí, ele observando o andar da carruagem, ele já tinha dado sinais de que a situação estava complicada dele com o Gantz, e não surpreendeu ninguém esse rompimento dele com o Gantz. O que surpreende, de alguma maneira, é o momento. É nesse momento que ele decide romper com o Gantz, e ele acaba representando para o Netanyahu uma segurança, porque ele leva junto com ele 3 deputados, então são 4, o Nova Esperança. Ele mudou o nome do partido agora, é Nova Esperança, a direita republicana. E ele leva, então são 4. Se o Gantz sai com os 8 dele, né, ele mais 7, o governo passa a ter 68. Então se o Ben-Gvir começa a criar problema, o Netanyahu pode falar para ele o seguinte: vai embora, não preciso de você. Se o Smotrich cria problema, ele pode falar: vai embora. Agora você me ameaçar, você ameaçar sair do governo, não significa nada para mim, porque eu tenho agora 68. Se sair em 7, eu tenho 61, que é o caso do Smotrich. Se sair em 6, que é o caso do Ben-Gvir, eu tenho 62. Eu não preciso de vocês. Essas ameaças vão ficar muito mais vazias. Se elas já eram vazias antes, que eles não saem, vão ficar mais ainda agora. Então ele dá um apoio fundamental para o Netanyahu, porque com o Gantz, o Netanyahu sabe que ele não vai poder contar para sempre. Com o Sa'ar, pode ser que sim, pode ser que ele se some ao Likud. E o Sa'ar entrou no governo exigindo que Israel, o ataque a Arafir já tinha que ter sido feito há muito tempo, a eliminação, já são 5 meses de guerra, ele está afrouxando em vez de eliminar logo o Hamas. Ele está fazendo um discurso de ultradireita nesse caso, porque ele quer acenar para os seus eleitores, né? Para sua base. E ele exigiu, nesse momento, fazer parte do gabinete de guerra. Ele fez o pedido. Parece que o Benny Gantz se opôs. E aí, isso é um problema para o Netanyahu, esse pedido. Por que vai acontecer? O Gideon Sa'ar vai lá e pede para entrar no gabinete de guerra. E aí, quem logo depois falou, se ele entra, eu também entro. Bem que vir. E o Smotrich vai falar a mesma coisa. Por que ele pode? Eles são 4 cadeiras? O que esse cara tem que eu não tenho? Eu já tô aceitando aqueles outros lá no gabinete de guerra sem eu estar sendo parte. O Netanyahu me convenceu. Agora, Gideon Sa'ar eu não vou aceitar. Se ele for, eu vou também. Então, assim, então começou esse jogo aí. O Ben-Gvir no mesmo momento falou: se ele entrar, eu vou exigir minha entrada. E aí o Netanyahu pode falar para ele: ok, beleza, então você não entra, vai embora. Mas eu acho complicado uma posição dessa, porque primeiro porque o Gantz pode ser que se oponha à entrada do Gideon Sa'ar também, nesse gabinete. E se o Gantz fala: não, se esses caras entram, eu vou embora, o Netanyahu perde a credibilidade que ele tem com a população israelense. A saída do Gantz vai impulsionar o movimento de rua para a queda do governo e, enfim, o Netanyahu já está com a credibilidade no chão com a comunidade internacional e até com o governo norte-americano. O Benny Gantz é quem empresta um pouco de confiança ali. Se o Benny Gantz sai, o Netanyahu não, ele vai falar sozinho. Basicamente vai falar sozinho para a comunidade internacional. Então, essa separação do Gideon Sa'ar e do Benny Gantz, a gente tem que esperar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Agora, se o Gideon Sa'ar realmente começar a fazer esse tipo de exigência, de dar uma pancada maior no Hamas, e de cessar fogo coisa nenhuma, e etc, vale a pena lembrar, o Gideon Sa'ar foi contrário à libertação do Gilad Shalit, que 92% da população era a favor naquele momento. Essa troca dos reféns agora, ela tem menos apoio do que a do Gilad Shalit teve em 2011. Se o Gideon Sa'ar, ele jogar duro aí, isso pode também afastar Israel do cessar-fogo, porque o Netanyahu fala: bom, agora eu tenho 68 parlamentares contra o cessar-fogo. Antes ele tinha 64, talvez. Talvez. Agora ele pode ter uma base maior. Então, esse acontecimento político que eu disse no primeiro bloco que eu ia falar, é o que pode afastar Israel de um cessar-fogo nesse momento. Acho que o que você colocou aí no final do seu comentário, né, falando sobre a questão de impulsionar as manifestações de rua, eu acho que isso é o que vai acontecer nesse momento, porque no momento em que a gente tem que o Benny Gantz ele perde esse poder aí de deixar o governo bem enfraquecido, né, porque, como você bem colocou, né, se ele sai, o governo e o Gideon Sa'ar permanece, e ele aparentemente permaneceria no governo, o governo ficaria com 68 cadeiras. Então, qual é o real sentido, né, do Benny Gantz se manter no governo? Por que ele vai se manter no governo? Porque agora ele perdeu a força que ele tinha.
teriam, porque se ele sai antes, o governo cai para 64 e fica, o governo cairia para 64 e o Netanyahu ficaria na mão do Ben-Gvir e do Smotrich, o que causaria ainda maiores problemas para ele, né? Agora, no momento em que ele não fica na mão deles, né, do Ben-Gvir e do Smotrich, ele, beleza. E aí, qual é o papel do Gantz nisso tudo, então? É deixar o governo não ser controlado por esses piromaníacos, né? Inclusive o Guidon Sarr, que concorda aí com muito do que os outros piromaníacos concordam. Então, qual é a ideia? Qual é o objetivo real? Qual é a real influência do Benny Gantz nesse momento do governo? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensado, porque, como eu comentei no episódio passado, né, as manifestações que estão acontecendo hoje em Tel Aviv, elas não são manifestações pelo fim da guerra, né? A população israelense não fala em fim da guerra, não pensa em fim da guerra. Há sim um grupo, né, que sempre que eu vou na manifestação, eu procuro esse grupo que é o Gush Neged Kibush, né, que é o grupo, é o bloco anti-ocupação, e esse é o pessoal que fala contra a guerra, pelo fim da guerra. No caso de quem fica no palco falando e faz os seus discursos e tudo mais, não falam sobre o fim da guerra, falam sobre a queda do governo e eleições agora, né? E eu sempre eu comentei no episódio passado que justamente o que eu sinto nessas manifestações é que a ideia não é por eleições agora, a ideia é pressionar o Benny Gantz para que ele saia do governo, porque a gente não vê hoje nas manifestações o peso que tinha antes da guerra. Isso porque a gente tem o Benny Gantz e o Achim Laneshek, né, que é aquela instituição aquela organização de reservistas, né, ou como uma das principais ativistas aí do período anti-golpe, né, a Shikma Bressler, também não tem ninguém indo dessas pessoas aí, não estão indo, né, nas manifestações, não comparecem, não apoiam. Eles, os principais grupos, né, os grupos mais fortes e influentes no período pré-7 de outubro, das manifestações, eles não estão no momento indo às manifestações. E isso, na minha opinião, obviamente é por conta do Gantz, que está no governo e dá legitimidade a esse governo. Então, eles não queriam pressioná-lo a sair do governo. No caso, esse era o objetivo das manifestações que estão acontecendo até o momento. Inclusive, uma das principais figuras é o Bogi Ya'alon, né, que foi ministro da Defesa, também foi chefe do Estado-Maior, foi ministro da Defesa do Netanyahu, e é quem aparece sempre nas manifestações e fala no palco e tudo mais. Então, nesse momento agora que o Gantz, ele perde esse poder de barganha que ele tinha, parte do poder de barganha que ele tinha, né, e ele não tem mais uma influência muito grande no governo, e não a saída dele não necessariamente deixa o governo na corda bamba, ele tem mais que sair mesmo e, enfim, pressionar e fortalecer as ruas para que a gente tenha eleições e que esse governo caia o quanto antes, porque se a gente for depender do Netanyahu acabar com a guerra para que as eleições aconteçam, realmente a gente vai ficar aí chupando o dedo, né? Isso realmente não vai acontecer. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, já que o orçamento foi aprovado. É isso aí, depois de muita discussão, muito debate, muito, muito acréscimo, né? Muita acréscimo de, enfim, orçamento para ministérios completamente inúteis e que, enfim, aprofundam a ocupação israelense e o apartheid israelense. Ontem, né? Na verdade, ontem foi aprovado aí o orçamento por 62 votos a favor, 55 contra. Isso significa que o partido do Guidon Sarr não votou a favor, né, da aprovação do orçamento. Bom, é isso, João. Tá aí esse orçamento canalha que foi aprovado. Então, o governo, pelo menos em aspecto orçamentário, tá aí com a sua sobrevida garantida. Pois o governo conseguiu se segurar, né? Com um orçamento patético, terrível, assustador e vergonhoso. Né? Teve muita discussão interna. Membros do próprio Likud tiveram que ser convencidos a votar nesse orçamento, porque esse é um orçamento muito impopular e destina muito dinheiro para ministérios que não têm a menor função durante um período de guerra, mas que foram exigências dos partidos da coalizão que esses recursos fossem repassados para eles. O Smotrich, na véspera, disse: se a Orit Struk, que é a ministra da ocupação, basicamente, né, dos assentamentos, não receber o orçamento que foi combinado, a gente vai votar contra o orçamento. Então, eles fizeram muita pressão, como se diz em hebraico, uma expressão, perdão aqui pela expressão, eles seguraram Netanyahu pelos ovos, e ele acabou tendo que ceder, né, e ele teve que fazer o trabalho, ele e outros membros do partido, de convencer os membros do seu próprio partido a votar a favor do orçamento, que é muito impopular, mas era o que eles precisavam para manter a coalizão de pé, né? Então, enfim, eles estão vendendo o almoço para comprar jantar, basicamente. Eles estão trocando a popularidade deles no futuro para garantir no presente, para garantir o cargo no presente. O orçamento passou. Na verdade, esse orçamento é o orçamento de 2023, foram emendas feitas nesse orçamento. O de 2024 está sendo debatido agora e vai ser uma coisa terrível, porque quando o orçamento de 2023 foi aprovado, não tinha guerra ainda. E depois que eles tiveram noção de todos os gastos que a defesa vai ter que ter, não só a defesa, mas por causa da guerra,
eles tiveram que refazer o orçamento, basicamente. E eles conseguiram refazer o orçamento mantendo uma série de desperdícios de dinheiro para ministérios setoriais, com os objetivos mais escusos possíveis, porque, enfim, é o que a coalizão demanda. Então, não vou falar mais nada sobre isso. Não quero também ficar dando detalhes de que ministério recebeu o quê. A gente já falou isso em outros momentos, mas agora, primeiro que ninguém nunca lembra, nem eu lembro depois que eu falei. Segundo que eu acho que vocês já, enfim, já entenderam do que eu tô falando. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia, também ligada aí à questão da coalizão, só que dessa vez em relação aos ultra-ortodoxos, né? Ao alistamento dos ultra-ortodoxos, porque afinal de contas, né, o filho de muita gente tem que ir pro exército, menos o filho dos ultra-ortodoxos, que acabam recebendo aí o PTOR, né? A seguinte isenção do serviço militar e se recusam de qualquer forma a contribuir aí, né, com o serviço militar obrigatório, né, para o resto do país. Enfim, essa semana o Yitzhak Yosef, rabino, o Gaon, né, o gênio, o grande Yitzhak Yosef, rabino-chefe sefaradita, ele diz que caso seja aprovado aí o alistamento, né, e os ultra-ortodoxos forem obrigados a sair do exército, eles simplesmente farão as suas malas e deixarão o país. Ô, João, dá tchau e boa viagem? Pois é aquele tipo de meme, né? Vai, né, cara? Porra, é isso aí, É porra. aquele meme, é fã ou hater, né? É isso, porra. Vou embora, vai, Não porra. Ótimo, entendi, obrigado. eu não entendi qual é a questão. Pô, olha, a verdade é a seguinte, isso, né, enfim, é uma ameaça que ele está fazendo, né, no caso, mas diz bastante sobre a verdade, a vontade o desejo de pertencimento De de desleixo, né? setores, de setores da população ultra-ortodoxa ao Estado de Israel e à É. sociedade israelense, né? O desleixo total, Pois né? é, enfim, enfim, os grupos da direita que são tão interessados e que é tão caro para eles o sionismo, né? Onde eles estão nesse momento agora, né? Para não romper com eles e falar, peraí, meu irmão, tipo, calma aí, nesse nível, tipo, a gente tá aqui servindo o exército, tá aqui cuidando da segurança de vocês e se vocês têm que enviar jovens para fazer o mesmo que a gente, vocês vão embora do país, né? Eu queria entender, enfim, acho que Portugal talvez se encheria deles, né? Porque Portugal, de um tempo para cá, começou a dar cidadania a judeus que provem que têm origem sefaradita, né? Que, enfim, que têm sobrenomes que originalmente são de judaicos da Península Ibérica diante das expulsões. E o Chaz, no caso, né? Enfim, esse rabino-chefe, ele é ele é da corrente sefaradita. E eu acho que é o único lugar que eles podem ir, porque eles vão voltar para Marrocos, ou para Argélia, ou para Tunísia, ou para o Iêmen, né? Acho que não é exatamente o caso. Né? Acho que nem se esses países aceitassem eles de volta, eles voltariam. Então, para onde é que eles vão? Não vão para lugar nenhum, Marquinhos. Não vão para lugar nenhum. Vão para o exército, se o exército obrigar eles a servirem. Vão fazer uma bagunça danada. Ok? E vão ficar com aquele discurso de que eles que estão protegendo as pessoas e que rezando e que o pior não aconteceu por causa disso e que a destruição que o exército consegue causar em Gaza é porque eles estão rezando, estudando e blá blá blá. Mas o fato é que essa é uma notícia também que é outro escárnio, né? Tipo, é um grupo importante, grande da cidade israelense dizendo isso. Pô, o nosso limite é esse. A gente não vai fazer o nosso dever cívico, que é o serviço militar obrigatório, porque a gente não quer, porque isso não é pra gente. É dizer, o Estado não vai obrigar a gente a fazer nada. Nós não temos deveres em relação ao Estado. Nós só temos direitos e privilégios. E essa é a mensagem que eles estão passando para a sociedade. E a sociedade fica observando para a situação e pensa o quê? Não, tem que entender que eles são diferentes. Enfim, a gente não pode romper com o povo, com a união do povo. Essas pessoas não estão rompendo com a união do povo, no caso, essas pessoas enfim, o meu filho vai ter que servir o exército daqui a 11, 12 anos e esses caras não vão. Que tipo de união é essa? Tipo, que eles rezam e meu filho arrisca a vida? É isso? Tipo, essa é a união que a gente quer, né? É o acordo, enfim, não vou nem falar isso porque ia ser muito vulgar, né? É uma metáfora que a gente tem que simboliza esse tipo de acordo, né? Que um entra com uma coisa e o outro entra com outra coisa. Para quem conhece essa expressão, ou para quem entendeu o que eu estou me referindo, acho que ficou claro. E para quem não entendeu, que bom que vocês entenderam, porque é muito vulgar. Você falou dessa questão aí da divisão, né, na sociedade israelense a semana passada. Eu não me lembro. Bom, eu sei que foi no Twitch, né? No Twitter que eu vi essa. Não Twitch, né? Porque Twitch também é o nome de uma rede, rede social, Twitter, né? No Twitter eu vi um post falando que Israel tende a se tornar um novo Líbano. No sentido que vai ser uma sociedade completamente dividida, completamente
setorizada, em que vai se tentar o tempo todo se chegar a um equilíbrio entre esses setores para ver como é que eles vão funcionar e o país, de uma certa forma, vai caminhar, né? Enfim, eu achei muito interessante essa comparação, enfim, não comparação, mas enfim, essa previsão, vamos dizer assim. Mas eu acho que é uma coisa a se pensar, né? Porque a gente, desde o início desde o ano passado, quando começou a discussão quando o governo, né, entrou e começou toda a discussão sobre o golpe do judiciário, a gente vê essa divisão, a divisão vai ficando cada vez mais clara, vai ficando cada vez mais forte. Os ultra-ortodoxos, né, que ao longo da história do Estado de Israel sempre tiveram uma posição centrão, né, PMDB, tipo, estão sempre com o governo, não importa se o governo seja da esquerda sionista ou da direita sionista, né, eles sempre estavam no governo, desde a criação do Estado de Israel. Agora, nos últimos anos, eles assumiram a sua posição no Netanyahu, né, são aliados do Netanyahu, aliados sem uma, enfim, são aliados do Netanyahu, estão sempre com ele, né? Óbvio que eles conversam com o Benny Gantz, o Benny Gantz sempre tenta também trazê-los e eles também têm o interesse, obviamente, de não quebrar nenhum contato, né? Que não quebrar de uma forma total o contato com a oposição, porque afinal de contas eles dependem desse Estado, né? Então a gente vê toda essa divisão da sociedade e a questão dos colonos também, do partido dos Smotrich, do partido do Ben-Gvir, desse eleitorado que defende a colonização de Gaza, que defende a colonização da Cisjordânia. Como é que o Estado vai lidar com essas populações? Como é que o Estado consegue? Porque, e aí o que eu estava falando, né, essa divisão que a gente viu no ano passado, ela com a guerra, ela se tornou mais forte ainda, mais presente ainda e mais setorizada, né? Cada dia que passa, a gente vê mais setores assim se criando. A gente tem hoje pelo menos 4, 5 setores dentro da população judaica de Israel, né? Sem contar aí dos drusos, dos árabes, dos palestinos israelenses muçulmanos, os palestinos israelenses cristãos. Enfim, a gente tem uma série de minorias, né, sociais, nacionais aqui, que vão disputar e tô vendo cada dia que passa uma dificuldade maior da construção de um consenso nacional, de uma coisa que possa unir a todos, se não interesses pontuais ali para manter esse equilíbrio aí de uma forma muito limitada, né, de uma forma muito instável, vamos dizer assim. Vamos ter que acompanhar, né, mas porque afinal de contas essa guerra também a gente não tem previsão nenhuma de como isso vai acabar, nem quando isso vai acabar. Enfim, vamos lá, vamos ver o que vem pela frente agora. Outra coisa também que esse cara esqueceu de falar, né, que ele vai embora, ele tem que lembrar, assim, como eu falei, que eles dependem do Estado, os ultra-ortodoxos, né, e são sustentados pelo Estado. Eu quero ver se eles chegarem em Portugal, na Espanha, ou em qualquer lugar, se algum Estado vai falar, beleza, eu vou te dar a sua grana todo mês para você estudar na Yeshiva, ou se eles vão ter que trabalhar. Eles não vão embora porque eles não vão querer largar o osso, né? Essa é a parada. Tá muito bom para eles aqui. É isso. Bom, já que a gente tá no governo, João, vamos falar aí da próxima notícia comentando sobre o ministro Yoav Kish, ministro da Educação. Já que o ministério dele é o encarregado, né, pelo chamado Prêmio de Israel, e ele simplesmente, Prêmio Israel, desculpa, né, não é Prêmio de Israel, que é um prêmio dado aí anualmente em diversas categorias, né, para diversas pessoas que tiveram aí uma presença, se destacaram, né, nas suas áreas, e o Yoav Kish simplesmente resolveu cancelar parte, né, dos prêmios, parte das categorias esse ano e favorecer a outras. E, obviamente, essas categorias que ele queria tirar da premiação eram categorias onde pessoas que são críticas ao governo Netanyahu receberiam seus prêmios. O macartismo continua, quer dizer, o macartismo entra cada vez mais forte na sociedade israelense, hein, cara? Mas ele foi derrotado, né? Essa foi pelo menos esse caso, né? O Yoav Kish, ele tentou simplesmente evitar que acontecesse o Prêmio Israel, que é o prêmio mais importante do país, né? A parte de tecnologia e de iniciativa, cujo vencedor do prêmio já tinha sido decidido, né? Pela comissão, e é um sujeito que é um dos principais organizadores dos protestos contra a reforma judicial. E ele alegou que não tem clima para o Prêmio Israel, mas ele manteve todo o resto das festividades, né, do Dia da Independência. O Ridon de Tanar, que é um concurso de perguntas sobre Bíblia, principalmente para a população secular, né? Inclusive o filho mais novo do Netanyahu, quando participou, o Avner Netanyahu, ficou em terceiro lugar do concurso nacional. Mas enfim, as outras premiações ele manteve, só essa que não. E ele decidiu cancelar depois que o premiado foi anunciado, né? Não foi antes, porque o 7 de outubro já tem 5 meses, mas o cara esperou, sei lá, 4 meses e meio para cancelar, ou 4 meses para cancelar. E aí, enfim, o caso foi judicializado. Foi o caso na história de Israel que mais partes entraram
enfim, como partes interessadas para passar por cima da decisão do ministro da Educação, e a Suprema Corte, essa semana, decidiu que o Prêmio Israel será realizado. Então, foi uma tentativa de macartismo, mas a Suprema Corte decidiu que não vai, que isso não vai acontecer. Já que a gente está falando da Suprema Corte, só vou fazer um comentário pequeno aqui. A gente está com um juiz interino da Suprema Corte, né, da presidência da Suprema Corte. A presidente, ela teve aposentadoria compulsória, né, por idade, e a gente está com o presidente interino, que é o sujeito mais antigo na Suprema Corte que a substitui nesse caso. E ele também vai se aposentar em pouco tempo, questão acho que de 3 meses. E não existe, na regra da Suprema Corte, não existe substituição para o cargo de presidente, para o presidente interino. Porque senão é uma situação que é normal que aconteça. Para você ter um presidente da Suprema Corte, você precisa que a comissão nomeadora de juízes, ela nomeia o novo presidente, que é uma formalidade, porque sempre se nomeia o juiz mais antigo, né? E ele não é nomeado porque o ministro da Justiça não convoca essa comissão para fazer isso. Porque ele quer que o presidente da Suprema Corte seja alguém da laia dele. E a gente está vivendo uma situação de que alguns meses, se essa comissão não for formada e não houver nomeação de juízes, a gente vai ficar uma Suprema Corte sem presidente, que é uma situação bizarra, pela qual já eu não precisava estar passando. Só queria deixar esse comentário para vocês, porque futuramente a gente deve voltar nesse tema. Já que a gente estava falando, comentei antes sobre o macartismo, né? Amanhã, enfim, até o final de semana eu vou lançar um material. Já foram 5 casos de professores aqui em Israel que foram perseguidos, né, politicamente por conta de suas posições. A última foi uma professora palestina da Universidade Hebraica, que ela fez uma entrevista num podcast, uma entrevista de 1h30 em inglês. Eu posso colocar. Quando eu divulgar o material, eu vou divulgar a entrevista também. É uma entrevista muito pesada, muito difícil para israelense ouvir de uma forma geral, né? Porque, enfim, para quem não se interessa pela narrativa e não entende, né, o que os palestinos eles veem tudo isso de uma lógica diferente, de uma perspectiva diferente. Não é a mesma perspectiva, né, que os israelenses, judeus israelenses veem, ou os judeus também em grande parte do mundo acabam vendo, né, pela ótica israelense. Então, o podcast é muito pesado, é de embrulhar o estômago, né, as coisas que ela conta, e ela foi afastada da Universidade Hebraica por um período por conta, né, das coisas que ela falou, apesar dela ter falado ela ter negado, ter denunciado o ataque terrorista do Hamas. Ela falou: não em meu nome, eu não vou aceitar que crianças sejam mortas, mulheres sejam estupradas em meu nome. Eles não fizeram isso em meu nome. Ou seja, ela, apesar dessa posição dela de não defender, né, o Hamas, o ataque terrorista, e se opor à política israelense, ela foi afastada disso. O que diz muito aí também sobre liberdade de expressão, né? Até porque quando são pronunciamentos feitos contra a população árabe, né? Ou seja, o racismo, o preconceito contra a população árabe, ou contra as suas posições, professores não são afastados, né? Enfim, eu vou estar liberando, eu tô terminando, espero terminar esse final de semana esse material aí e eu divulgo para todo mundo. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falar aí sobre o segundo turno das eleições para a prefeitura, João. Teve alguma surpresa ou foi tudo como esperado? Foi tudo de acordo com o esperado, né? Não teve nenhuma surpresa especificamente falando. A gente teve resultados ruins, né? A gente teve, por exemplo, em Beit Shemesh, uma cidade que a gente comentou, o candidato ultra-ortodoxo, ele se aproveitou da união entre os partidos Ashkenazita e Sefaradita e venceu a eleição da candidata que unia o público ortodoxo e o secular. Em Haifa, o prefeito antigo, né? Que governou durante décadas, que tinha perdido as últimas eleições, voltou ao poder nessas eleições agora. Ele que é ligado ao Partido Trabalhista, ou pelo menos historicamente ligado ao Partido Trabalhista. Acho que hoje em dia quase ninguém faz parte desse partido mais. Enfim, a gente teve casos, enfim, nenhum caso gritante, nenhuma mudança que a gente tem que prestar atenção. Esse caso de Beit Shemesh foi o caso que é mais significativo para o país, ainda que fosse esperado, esteja do esperado. Para quem sabe quem acompanha de muito perto a política israelense, o Oren Hazan, que é um político ex-Likud, porque ele rompeu com o Netanyahu em determinado momento, ele que se notabilizou por tirar uma selfie com o Trump no aeroporto, quando o Trump fez a visita oficial a Israel, uma coisa ridícula
ridícula, né? E a cara do Trump com ele na foto é engraçado E tem demais. também a outra selfie, né? A selfie da vitória. Não teve uma selfie que ele tirou no parlamento, no Knesset, com o Netanyahu, não sei o quê. Ele estendeu a mão pra fazer a selfie, dá pra ver toda a barriga dele, assim. Tem uma Teve essa selfie. também. É. Agora você falou da barriga, eu lembrei. Mas o Arin Hazan tentou ser prefeito de Ariel, que é uma cidade dentro da Cisjordânia, né? Enfim, que eu não digo que é assentamento, eu digo que é cidade porque ela tem o status de município, pela lei israelense já. Ela foi declarada município, ainda que seja uma questão muito controversa, porque ela tem praticamente o mínimo de população para ser um município. Ela, de todos os assentamentos mais povoados, é a que está mais entranhada na Cisjordânia. Só que das 22 mil habitantes de Ariel, 7 mil são estudantes universitários, que o governo Netanyahu ele transformou uma instituição acadêmica ali numa universidade dentro dos territórios. Então, se você retira a universidade ali, você tem 15 mil pessoas. Fora as pessoas que trabalham indiretamente com a universidade, já tem mais gente que sairia de lá. Então, aquilo não teria nunca uma população de uma cidade, um município, caso não houvesse uma universidade. Mas, enfim, ele tentou ser prefeito de Ariel, ele foi para o segundo turno, a eleição foi muito apertada, 3 candidatos ficaram muito próximos um dos outros, ele perdeu, né? Enfim, só para quem lembra dele. Quem não lembra, não tá perdendo nada, não, mas se quiserem procurar a foto Oren Hazan, Donald Trump, ou bater Oren Hazan selfie, e vai sair uma coisa engraçada. Inclusive, essa selfie aí do parlamento também fizeram uma caricatura, né? Que era como se fosse o. Qual era aquele nome do livro do George Orwell? É da Revolução dos Bichos, né? Que falam dos porcos, né? Enfim, que os porcos controlavam toda a fazenda. E aí fizeram uma caricatura dessa selfie aí no parlamento, em que botaram todos os políticos israelenses com cara de porco. Enfim, caricatura interessante. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Bom, gente, começando nosso terceiro bloco, como já é de costume, dando aquela moral aí para as nossas ouvintes e nossos ouvintes que podem e estão colaborando com as nossas campanhas de financiamento coletivo. Está tudo na descrição do episódio, mas eu gostaria de deixar aqui o link, falar mais uma vez o link da nossa campanha para a construção do nosso site. A gente está quase chegando lá, gente. Quem puder dar aquela moral, dar aquela força com o nosso trabalho, dá lá aquela contribuída, apoia.se/ do lado esquerdo do site. Como eu falei, os links estão na descrição do episódio. É só clicar e contribuir com a gente para que a gente possa colocar o nosso site, saia dos papéis e entre nas telinhas, né? A gente tem muita coisa, tem produzido muita coisa, resgatou muita coisa também que a gente escreveu no passado, principalmente no site que a gente fazia parte no Conexão Israel. Então a gente quer colocar isso aí o quanto antes à disposição de vocês, e a ajuda de vocês com o nosso trabalho é fundamental. Então é isso, o nome então dos nossos ouvintes que podem e já estão contribuindo com o nosso projeto: Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dania Bensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eduardo Fengold, Liane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Nattermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Lilian Starobinas, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marco Sarauer, Margarida Lacombe, Maria Fison, Muriel Costa, Nicole Magenzo, Noah Vago, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Renato Bejinski, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Zeiler, Alex Gruppenmacher, Alan Tabakov, Amir Arones, Asher Kippestock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Lúcia Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penariol, Roberto May, Rosa Hansheim, Richard Sirrell, Rubens Kohn, Silvia May, Suzana Saul, Yael Reinstein, Ida Sandes, Gabriel Refeld, Yuri Jacob Lumer, Maria Luísa Franco, Beatriz Kogan Sveibel. É isso, gente. Brigadão. E quem quiser e puder contribuir, como eu falei, links na descrição do episódio. Ô, João, vamos então à nossa primeira notícia desse bloco para tratarmos aí das relações, né, entre Israel e Estados Unidos, que podemos dizer aí que azedou, né, durante os 10 últimos dias, vamos dizer assim. A política americana para Israel começou a mudar, principalmente depois do massacre da farinha, né, que foi, enfim, pegou muito mal tudo o que aconteceu. A Kamala Harris, né, a gente comentou isso na semana passada, a vice-presidente americana, depois de receber o Benny Gantz na Casa Branca, inclusive falou que defendia, né, um cessar
cessar-fogo imediato, que, enfim, era contra a política americana que vinha sendo apresentada. E depois, essa semana, a gente viu também uma entrevista do Biden à rede de televisão MSNBC, onde ele falou diversas coisas atacando Netanyahu, falando que, enfim, Netanyahu fazia mais, ele causava mais danos a Israel do que trazia benefícios. Falou, inclusive, se foi perguntado sobre a questão dos armamentos, se mandaria armamentos para Israel, ele falou que em nenhum momento pararia de fornecer armamentos de defesa para Israel, ou seja, aqueles os mísseis do Domo de Ferro, mas ele dá uma dica aí que talvez poderia de alguma forma não deixar chegar armamentos de ataque, né, bombas e tudo mais a Israel no futuro próximo. Enfim, João, o caldo azedou, o barco virou e hoje a gente teve o discurso do senador Chuck Schumer, né, que é o líder do Partido Democrata no Senado, dizendo que o Netanyahu, enfim, tinha perdido a mão no seu governo, que tinha se juntado aí a uma galera da extrema-direita para se manter no governo, para se manter no poder, e diz que Israel tem que fazer eleições diretas agora e já. É isso, João. Interferência direta do governo americano na política interna israelense. Do governo, né? Mais ou menos, né? Porque ele é o líder dos democratas no Senado, mas ele não faz um comentário desse sem consultar o Biden, né? Não acho que, enfim, que ele deu a louca nele, resolveu falar o que ele pensa e não consultou o presidente dos Estados Unidos, que é do mesmo partido dele, numa questão que afeta as relações internacionais. Mas Acho que quando o pelo Biden, contrário. mas quando o Biden fala que o Netanyahu, enfim, faz mais danos a Israel, ele também, enfim, dá Ah, não, a isso pancada é certamente. grande, né? A pancada é Isso grande. certamente, ainda que seja muito mais sensível, porque ele não está pedindo a renúncia do Netanyahu. Isso. Ele criticou a atitude do Netanyahu, né? Ele nem criticou a pessoa. O Biden ele é muito cuidadoso nas falas dele. Até porque o cara, porra, do presidente dos Estados Unidos, né? Não pode sair falando qualquer coisa. Enfim, até pode, né? O Trump falava o que ele queria. Mas enfim, o Biden é a moda antiga ainda. Ele faz os comentários com prudência, porque ele sabe que pode ter efeitos complicados, inclusive para seus aliados, né? E o Netanyahu, bem ou mal, enfim, ele representa um país aliado dos Estados Unidos. Enfim, pois você comentou. O Biden, entre outras coisas, ele disse que Israel tem o direito de se defender, mas que não vai. Que perguntaram para ele qual é a linha vermelha para você parar de apoiar Israel. Ele disse: não, Israel tem que entender que não podem morrer mais 30 mil pessoas em Gaza, que a gente não vai aceitar isso. Né? Isso é complicado para o Netanyahu por duas coisas, né? Essa frase, depois eu vou para outra. Uma é que ele reconhece os números do Hamas, que Israel contesta o tempo inteiro. Ou seja, o governo norte-americano trabalha com os números divulgados pelo Ministério da Saúde do Hamas. O que pode ser um indicativo de que os números eles têm, enfim, eles correspondem à realidade, ou pode ser indicativo de que simplesmente o Biden acredita neles, ou quer lidar ou quer considerar esses números, ou talvez não tenha outros. Né? Mas o principal comentário que ele fez foi dizer que as ações do Netanyahu nesse momento elas são equivocadas, elas acabam causando mais dano a Israel do que ajudando. Né? Ele disse: eu conheço o Netanyahu há 50 anos. Aliás, toda vez que ele questiona sobre o Netanyahu, ele fala essa mesma frase: que eu conheço o Netanyahu há 50 anos. Mentira, eu conheço menos. Né? O Netanyahu tem 70 e que vai fazer 74 agora. Ele entrou para a política com uns 30, mais ou menos. Não tem tanto tempo assim que o Biden conhece o Netanyahu, não. Mas tem bastante. E disse, mas ele tem que entender que as ações dele estão causando mais problema para Israel do que coisas boas. O Netanyahu respondeu o Biden. Ele disse que ele foi dar uma entrevista. Ele disse: eu não sei, eu não vi a entrevista. Mentira. Ele falou: não vi a entrevista. E eu não sei exatamente ao que se referiu o presidente Biden. Mas o que eu posso dizer é que a maioria da população israelense apoia a minha política. E outra mentira. Porque a maioria da população israelense quer que o Netanyahu caia hoje, né? E se não hoje, amanhã. Enfim, então não é verdade o que ele disse. Ele mentiu duas vezes. O eleitorado do Netanyahu não liga para as mentiras que ele conta. Ao contrário, tem gente que acha que o eleitorado gosta das mentiras que ele conta, gosta do Netanyahu do jeito que ele é, sabendo que ele está mentindo. Mas ele soltou esse comentário em inglês, né? E quando ele faz comentário em inglês, acho que a população norte-americana não tem o nível de informação que a população israelense tem sobre a preferência, sobre o apoio israelense ao Netanyahu, né? Então pode ser que eles acreditem no Netanyahu. Mas é bizarro o nível de cara de pau dele de soltar uma frase dessa. Mas o comentário do Chuck Schumer, o líder dos democratas no Senado, ele foi muito mais forte. Ele disse que o Netanyahu perdeu o norte, que ele tinha que renunciar e convocar eleições, que ele não é adequado e não é apto para comandar Israel nessa situação. Esse é um tipo de comentário que a gente até pode ver parlamentares fazendo eventualmente, né? Críticas a chefes de governo de outros países. É difícil você ver um líder de uma bancada fazer um comentário desse, né? Exceto quando quando a
quando a bancada governista enfim, quando o governo do tal lugar tá no poder a extrema-direita, né? Aí um comentário desse pode surgir, ou em ditaduras, né? Num país democrático, é difícil você ver, enfim, que o líder do partido no Senado, né? No caso, em uma das casas do Congresso norte-americano, solte uma frase dessa. E essa frase enlouqueceu o Netanyahu. Ele ficou muito irritado e ele falou assim pro Chuck Schumer: Israel não é uma república de bananas, você tem que respeitar a democracia israelense e o representante eleito pelo povo, né? Isso tocou no ego dele de um jeito muito, muito doloroso, vamos dizer assim, e ele apelou, né? Porque falou em república de bananas, na democracia, enfim. E aí vários outros comentários surgiram. O Benny Gantz, aquele papel dele de palhaço republicano, disse: respeito muito o Chuck Schumer e os Estados Unidos é um grande amigo de Israel, o governo Biden já mostrou isso, o Senado americano também, que aprovou tudo, mas ele se equivocou. Israel é um país democrático, e ele tem que respeitar as decisões da população israelense, né? Ele soltou essa frase porque é o que o Benny Gantz sempre faz nessas horas. Eu podia ter ficado quieto, eu teria ficado quieto se eu fosse ele. Eu teria deixado o Netanyahu brigar sozinho com o governo norte-americano, né? Mas o Gantz queria mostrar para o eleitorado dele que aquela Ele é viagem dele para os Estados republicano. Unidos, Ele é que aquela viagem para os republicano. Estados Unidos, ele realmente tinha razão. Olha só como eu tenho razão. Eu continuo ficando, enfim, fazendo essa posição de bom moço aí na frente de vocês. Mas isso são indicativos de rompimento, né? E a sorte do Netanyahu, eu já falei isso e eu vou falar de novo, a sorte do Netanyahu é que o Biden tem eleições em novembro. Se o Biden tivesse eleições daqui a 2 anos, o que ele ia estar trabalhando para o governo Netanyahu cair agora não é brincadeira. O Netanyahu está dando muita dor de cabeça para ele. Ele ia estar trabalhando pesado para o governo cair. Mas como ele tem eleições em novembro, ele está numa sinuca de bico gritante, gigante, porque metade do Partido Democrata quer que ele apoie Israel e metade do Partido Democrata quer que ele se volte contra Israel, né? Então ele tem que dizer que ele é a favor de Israel, mas contra o Netanyahu. Se enquanto o Netanyahu está no poder, não tem como separar as coisas. Quando ele dá arma para Israel, ele está dando arma para o Netanyahu. Enfim, e o Trump vai estar falando: olha só, se eu fosse presidente, isso não ia estar acontecendo de jeito nenhum. Você perdeu o controle ali. Olha o que Israel está fazendo. Olha o que o Netanyahu está te manipulando e blá blá blá. Enfim, e o Biden está numa sinuca de bico gigantesca com essa situação. E ele não pode, enfim, com a popularidade baixa que ele está, né, relativamente falando, ele não pode tomar uma decisão errada. Então ele tem que ser cauteloso ao extremo. Ele está trabalhando contra o Netanyahu, mas ele não pode simplesmente ser mais incisivo nessa batalha. E nessa brincadeira aí, a gente pode terminar esse ano sem eleições em Israel, né? O que eu achava difícil acontecer se você me perguntasse isso há 2 meses, mas hoje eu tô achando um cenário bem mais razoável. Acho que o caldo azedou completamente, né? Eu acho que esse é o desenvolvimento de uma política que ela vem, enfim, vem se deteriorando há 5 meses, desde o início da guerra, né? Biden deu o apoio no dia, foi o primeiro cara a falar que, enfim, Israel tem o direito a se defender. Ele teve aqui, né? Primeiros dias de guerra, veio aqui, ficou 7 horas aqui no meio de bombardeios e tudo mais, foi embora. Até o momento, foram 14 bilhões de dólares em ajuda militar para Israel. Nas primeiras semanas foram mais de 200 aviões chegando aqui com equipamento, com tudo que Israel não estava pronto, né? Inclusive, é uma questão que a gente questionou muito, né? A capacidade de Israel de se defender até de um ataque do Hamas, né? Porque não estava pronto para fazer a guerra e os Estados Unidos mandou 3 porta-aviões, tinham 2.000 soldados americanos prontos para entrar em Israel, se fosse o caso, para lutar em algumas das frentes. Por 3 vezes, os Estados Unidos também vetaram resoluções do Conselho de Segurança da ONU pedindo cessar-fogo imediato. E o que eles ganharam em troca disso? Ganharam em troca o Ben-Gvir distribuindo o armamento americano e tirando foto, né, com os fuzis M16. Inclusive, teve também uma encomenda feita pelo Ministério da Polícia, né, o Ministério do Ben-Gvir, de fuzis M16 que foram proibidos pelo Biden. Fala: não mande esses fuzis, eles não chegaram aqui no final. Então, isso foi o que Israel recebeu de troca. Aumento da violência dos colonos, aumento da colonização, né, que a gente comentou disso várias vezes, da expulsão de milhares de palestinos de suas terras e os colonos tomando conta das terras. A gente já viu, inclusive, sanções, né, do Biden a parte dos colonos. Essas sanções também aumentaram na última semana. A gente vai comentar disso já já. Então, o que mais a gente vê? A gente vê o descaso total da exigência, do pedido dos Estados Unidos para que mais ajuda humanitária entre em Gaza, o que leva aos Estados Unidos a construir esse porto temporário. Como é que chama isso?
a negação, né, Israel a recusa de Israel, né, de qualquer política para o dia de depois que foi apresentada pelos Estados Unidos, né? Tudo que os Estados Unidos apresentaram, Israel falou não, 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 e não apresentou nada em troca. Até 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, em que o Netanyahu falou que a gente vai ocupar a faixa de Gaza, né? A proposta de colocar o Fatah, Israel não aceitou, a proposta de colocar grupos internacionais, Israel não aceitou, dois estados, enfim, toda a proposta que os Estados Unidos tentou costurar, Israel não aceitou. Ou seja, nada, absolutamente nada em troca o governo Biden recebeu do governo Netanyahu e deu tudo para o governo Netanyahu. O governo Biden está financiando grande parte dessa guerra. 14 bilhões de dólares, gente. É um dinheiro absurdo. E sem contar todo o apoio político, né? As resoluções da ONU que não passam, os porta-aviões espalhados pelo Oriente Médio para segurar os mísseis, né, das milícias Houthis no Iêmen, os porta-aviões que estavam aqui na região do Chipre, né? Caso a tensão com o Hezbollah se transformasse numa guerra mais forte, enfim. E o governo Netanyahu fez de tudo, de absolutamente tudo, para nesses 5 meses acabar com essa relação que eles tinham com o governo Biden, que desde o início, diga-se de passagem, né, foi uma relação um tanto quanto complicada. Eles já não se bicaram, o Biden falou 50 anos aí de amizade, enfim, não importa quantos anos, mas eles já não vinham numa posição muito boa, principalmente depois daquela visita visita não, né, do discurso, né, do Netanyahu, quando ainda o Barack Obama, né, era presidente dos Estados Unidos, né, o Netanyahu foi lá falar no Congresso, enfim, na verdade ele foi muito crítico ao Barack Obama nesse dia, ele teve uma interferência na política americana nesse dia, né, agora ele recebe o troco. Enfim, a relação de Israel com o Partido Democrata, ela se deteriorou desde esse período com o Obama, e agora com o Biden, apesar dessa proximidade pessoal entre os dois, a gente vê aí tudo sendo jogado por água abaixo. Inclusive, o Biden, né, também teve um vídeo que foi liberado essa semana, dele falando conversando, eu não me lembro com quem eram os outros, acho que eram deputados, né, que ele estava conversando, em que ele virou e falou, vou chamar o Bibi para uma come to Jesus, uma conversa come to Jesus, né, tipo, vem no pai, né, vem no pai para conversar, porque vai ter que chamar o Netanyahu, botar o Netanyahu na linha, né, basicamente isso que ele estava falando. E mostra aí que realmente o Netanyahu e o Katz, né, não só o Netanyahu e o ministro Israel Katz, né, Israel Katz, que é o ministro das Relações Exteriores, estão destruindo qualquer tentativa aí isolando, na verdade, cada vez mais o país nesse período de guerra. E nessa semana, inclusive, também teve uma reunião, né, que não foi amplamente divulgada, entre o presidente Isaac Herzog e o líder da extrema-direita na Holanda, Geert Wilders. Eles se encontraram em Amsterdã, o Geert Wilders publicou isso no seu Twitter, dizendo que ele deu total apoio ao Herzog, né, na luta contra o terror, mas o que mais assusta é que o Israel, né, opta por seus aliados, para ter como seus aliados, né, todas as lideranças de extrema direita mundo afora, né? A gente não precisa falar, não é só da Europa, não é só o líder da Holanda, como era o líder da Polônia, como é o líder da República Tcheca, como é o Bolsonaro, como é o Trump, enfim, como é o Milei na Argentina. Os aliados que o atual governo de Israel está procurando na política externa são os aliados da extrema direita, são os aliados fascistas, o que é uma coisa assim de assustar horrores, horrores, horrores. É isso. Ô, João, vamos então à nossa última notícia do bloco, para falar aí do novo primeiro-ministro palestino. É isso aí, é isso aí. Para quem não sabe, no dia de hoje, o presidente Abu Mazen, o presidente da Autoridade Palestina, ele deu um mandato, né, para que Mohammad Mustafa, que ele é próximo do Abbas, né, e é também vamos dizer assim, é o diretor de um fundo de investimentos palestino, para que ele monte um governo de tecnocratas, vamos dizer assim, inclusive com várias famílias, né, que têm liderança política na faixa de Gaza, numa tentativa aí de afastar um pouco a influência do Hamas nesse novo governo palestino. E aí, João, será que Israel vai abraçar, cara? Não. Não, Foi não, mas olha retórica, só. foi retórica, foi Pois é, retórica. o que tem de importante nesse caso? O que tem de importante aí é que os Estados Unidos já estava pressionando o Abu Mazen para ele formar um novo governo, para ele renovar a autoridade palestina, porque a média de idade lá é na casa dos 78 anos. Não estou brincando
americano, não. Eu falei 78, mas pode ser que seja mais. O próprio Abu Mazen já tem 86. E, enfim, e ele, o primeiro-ministro anterior renunciou, né? E ele, esse é um sinal que ele está dando para os Estados Unidos. Olha só, já comecei aqui o meu processo, né? Agora vocês cumprem com a parte de vocês, que é, vocês pediram uma autoridade palestina renovada para a gente poder, enfim, para poder ser viável para governar a Cisjordânia, a faixa de Gaza e ter o Estado palestino. Enfim, tô começando aqui meu trabalho. Agora é a vez de você. Então, enfim, ela não foi renovada com democracia, né? Ele vai formar um novo governo sem eleição, sem nada disso, mas é um novo governo. E bem ou mal, os Estados Unidos, eles são bastante seletivos quando eles exigem que os aliados sejam democráticos, né? Enfim, quando não, eles financiam as ditaduras, eles financiam até golpe, né? A gente cansou de ver isso durante a história. Isso acontece tem anos, mas na verdade nem tanto. Mas uma série de aliados norte-americanos também são ditaduras, como por exemplo a Arábia Saudita. E isso não parece nenhum constrangimento, nem para os democratas, nem para os republicanos. E a autoridade palestina está jogando esse jogo, né? Não precisa de eleições para fazer um novo governo, vocês pediram um novo governo, estão fazendo. Agora cumpram o comprometido. E, enfim, o negócio está indo em frente, né? Agora, qual é o prometido dos Estados Unidos? É que esse governo viável receba uma maior autonomia e que no futuro a soberania e o controle sobre os territórios do futuro Estado palestino. Israel vai aceitar, já vai continuar lidando com a autoridade palestina da mesma maneira que lida hoje. Vai buscar problemas nos novos membros do governo. Enfim, no caso, seja o Netanyahu governando, seja, não sei, um Benny Gantz, duvido que eles entendam a autoridade palestina como um parceiro, ainda que seja em muitos aspectos. Mas são sinais que se Israel não entender o que eles significam, vai ficar pelo caminho. João, pelo nosso roteiro aqui, acho que acabou, hein? Ficamos por aqui ou algo mais a declarar, cara? A única coisa que eu tenho para declarar agora é que o Maccabi Tel Aviv agora estão 90 minutos de jogo, né? 45 do segundo tempo. Eles tinham metido 4-1 no Olympiacos fora de casa e eles estão tomando 4-1 do Olympiacos em casa. Quando a ouvinte escutarem esse podcast, se tiverem interesse por futebol, vão ver quanto é que foi o jogo quando terminou na Liga Conferência. Não sei se tem prorrogação, se vai direto para pênalti. Eu com certeza não vou ver isso. Mas não é meu time, e, enfim, e aqui em Israel, e eu quero mais é que eles se danem. Mentira, eu acho legal quando os times israelenses passam de fase. Maccabi Tel Aviv e o Betar um pouco menos, mas enfim. O negócio é que eles estão passando uma vergonha histórica em casa, né? Conseguiram fazer um jogaço fora e agora estão tomando uma goleada em casa. O Maccabi Haifa empatou de 1-1 com a Fiorentina em casa e está eliminado dali a conferência. É isso. Então, ficamos por aqui e nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.